Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de novembro de 2016, é uma segunda-feira. O verbete de número 3.944, ele tem 4 páginas, 52 logias e 19 máximos. O tema, autocosmoética cotidiana vivenciada, foi elaborada segundo a especialidade autocosmoeticologia, e quem redigiu o verbete é o veteraníssimo Regson Alves. O Regson Carreira Alves, ele é professor universitário, graduado em letras, português e inglês, pós-graduado em docência do ensino superior, mestre em letras, sociedades e linguagem, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, capital, voluntário da Conscienciologia desde 1996, docente em Conscienciologia desde 1997, autor do livro Aspectos Linguísticos e Socioculturais da Linguagem do Jeitinho Brasileiro, que foi publicado em 2013. A autocosmoética cotidiana vivenciada é a técnica da teática dos valores e princípios da cosmoética pela consim, homem ou mulher, com base nos pilares do paradigma consciencial, no cotidiano existencial e multidimensional. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da determinação autoevolutiva, os ortopensenes, a ortopensenidade, os prioropensenes, a prioropensenidade. Na fatologia, a otimização pessoal diária da sabedoria cósmica, o esforço máximo para vivenciar a cosmoética em tudo, o esquadrinhamento da cosmoética, a autovivência da inteligência evolutiva aplicada às condutas morais no dia a dia consciencial. Na parafatologia, a central extrafísica da verdade, as testemunhas extrafísicas onipresentes, os registros na holomemória fixando todo fato e parafato do modo mais cosmoético possível. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo caracterologia, que, sobre a luz da parapedagogia, o autor, o verbetógrafo, ele enumera 7 atitudes representativas da aplicabilidade da autocosmoética básica vivenciada no cotidiano da intrafisicalidade. Na remissiologia, nós destacamos a auto-ortopensenização, Código Pessoal de Cosmoética, Coerenciologia, Conduta Cosmoética, Consciência Crítica Cosmoética e Princípio do Exemplarismo Pessoal. A aplicação da técnica da autocosmoética cotidiana vivenciada é mega oportunidade evolutiva disponível a todas as consciências interessadas na aceleração do processo evolutivo pessoal. Na questionologia, você já vivencia a autocosmoética no cotidiano? Se ainda não, qual o motivo da espera? Na bibliografia específica, o autor contribui com 2 fontes de referências. Nós vamos agora ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Cláudio Monteiro, Maria Zilá Padilha, que está presente aqui conosco hoje, e Marilene Raganin. Autocosmoeticologia, assistenciofilia, autoevolução, autocogniciofilia, autopensenidade, autopensenometria, autoortopensenização, coerência, cosmoeticocracia, energossomatologia, esquadrinhamento, evoluciopensene, exemplarismo, grupo karmologia, interassistencialidade, intraconsciência, lucidez, principiologia, ortopensene e reeducaciologia. Regson, uma pergunta de praxe para a gente iniciar o nosso debate é o que te levou a fazer especificamente esse título de verbete. Olá, pessoal, boa tarde a todos. O que me levou a escrever esse verbete é que, na verdade, desde que nós criamos a Cosmoetos, que é a Associação Internacional da Cosmoeticologia, eu comecei a me dedicar
mais detalhadamente ao estudo da cosmoética, se bem que eu já sou voluntário eu fui voluntário do Colégio Invisível da Cosmoética, né, cosmoeticologia, desde lá dos primórdios, né, desde os primeiros encontros. Então, eu já vinha, de uma certa maneira, pesquisando a questão da cosmoética. Mas, com a questão da IC, né, eu comecei a me aprofundar mais ainda, e a impressão que eu tive é que eu estava começando a querer entender o que é esse negócio de cosmoética, porque o buraco é muito mais embaixo, né? E um verbete que me chamou muito a atenção, na verdade não foi um verbete, foi aquele do DAC, né, que o professor Valdo fala sobre mega cosmoeticologia. É um verbete, Esse do verbete DAC. é maravilhoso. A gente maravilhoso. espera que mega Isso. seja aquelas coisas assim estratosféricas, e ele fala de detalhe, né? Ele diz a grama da cavalo, né? Exatamente. Muito interessante. Isso. Então, aí foi o que me impactou, porque aí porque a gente já vinha falando sobre isso lá na Cosmoeto, sobre essa questão da cosmoética do dia a dia mesmo. Então, o que é isso? Tanto é que a gente começou a primar pelo conceito de autocosmoética, porque as pessoas, quando falam de cosmoética, parece que é uma coisa assim muito além. É uma ciência que está muito além da nossa compreensão. Quando começamos a falar de autocosmoética, ou seja, eu começar a vivenciar a minha cosmoética ou a cosmoética, né, aí parece que traz para você a realidade mais próxima. E aí, aquele verbete realmente me chamou a atenção exatamente disso. São esses detalhes que vão configurar essa cosmoética. E aí eu falei, bom, eu preciso escrever alguma coisa sobre isso, porque eu comecei a querer colocar em prática, a me observar muito. Então, o verbete, na verdade, ele saiu com base nessa experiência que a gente tem tido lá na Cosmoetos, estudando, né, dando curso, que a gente tem falado bastante sobre essa coisa da autocosmoética. Tanto é que nós criamos um curso que é curso de autoevolução pela autocosmoética. Esse é o básico que a gente fala. E depois tem o outro, que é o esquadrinhamento da auto-mega-cosmoética. E esse esquadrinhamento é fazer justamente isso que você estava falando, é começar a pegar esses detalhes do dia a dia. Então, isso aí é que gerou o interesse, então, em escrever esse verbete aqui. Mas fala um pouco da semana que está iniciando agora, que esse verbete marca, não é? Exatamente, o início de uma semana. Exatamente. Então, assim, coincidentemente, ou sincronicamente, né, nós começamos hoje a segunda semana da Cosmoética, porque a Cosmoetos foi oficialmente criada ano passado, em agosto, né? 3 de outubro de 2015, e esse ano já fez um ano, e vamos para a segunda semana da Cosmoética, e a temática é da ética à autocosmoética. Vê que a gente de novo traz para essa questão da autocosmoética, da vivência, né? E começamos hoje, vamos ter uma sessão de uma imersão laboratorial, né? Os voluntários lá e as pessoas interessadas já sortearam para fazer os seus laboratórios. Hoje à noite teremos palestra, aí vamos ter uma série de palestras na Uniamérica, em parceria com a Uniamérica, sobre ética, né? A ideia é fazer assim trazer esse holopensene, né, para que a gente faça uma atualização da nossa ética até a nossa autocosmoética. Então, hoje à noite, o professor Alexandre Zaslavski vai falar sobre a historiografia da ética, né, dando uma panorâmica geral. Amanhã nós temos o professor Marcelo Daluz falando sobre os princípios, os principais elementos da ética grega e medieval, né? Na quarta-feira, a professora Norma Viapiana vai falar sobre aspectos da ética em Descartes, John Stuart Mill e o Habermas. Então, assim, a ideia é que a gente comece a pensar, né, sobre isso, porque é uma temática que está sendo muito trabalhada atualmente no nosso país, né, e no mundo, que é a temática da ética, para combater justamente a corrupção, a ilegalidade, o jeitinho e por aí vai. E aí, no final de semana, a gente vai terminar a semana aqui na nossa sala da Cosmoética, no discernimento, né, onde nós vamos ter uma série de conferências, comigo, com a professora Adriana e os outros professores. A professora Adriana quer dar uma palhinha aqui. Só complementando, a semana vai ter uma exposição, a primeira exposição educativa cultural em Foz,
justamente com a temática da ética, lá na Uniamérica, vai ser a partir das 19 horas. A entrada na Uniamérica é gratuita? Como é que é? gratuita. Uniamérica é aqui na Avenida das Cataratas. É a Avenida das Cataratas. Onde era o Boulevard, né? Onde era Aquele o shopping Boulevard, né? Aí vai abrir às 19 horas hoje a exposição, vai até quinta-feira, vão ter mais de 15 filósofos, e a ideia é justamente essa: qualquer pessoa pode entrar. Vai ficar, a partir de hoje, vai ficar o dia inteiro lá expostos os banners, e vai ter a síntese de cada ideia sobre ética, porque a ideia é a pessoa chegar lá, ler e começar a refletir: como é que eu sou no meu dia a dia, né? Pelo menos em relação à ética, Pelo né? menos em relação à ética, para depois ela se interessar. No final vai ter o professor Valdo falando de cosmoética, né? Porque se a pessoa fizer o rapport, aí ela vai ter essas oportunidade. palestras começam que horas? Então, 7 da noite. 7 então, da de noite. 19 até as 20h30, 1h30 de palestra lá na Uniamérica, hoje, começando hoje. Nós vamos dar início aqui às perguntas dos teletertulianos, e aí vocês fiquem à vontade para fazerem perguntas, tá? Fazer pergunta à vontade tem que ser no microfone. Ao verbetógrafo Regson, em Fatologia, página 6, primeira linha. Poderia expandir a otimização pessoal diária da sabedoria cósmica? Sim. Se a gente parar para pensar sobre sabedoria cósmica, tem muito a ver com cosmoética, né? Então, esse cósmica que a gente quer falar, ele tem a ver com a questão da multidimensionalidade. Então, assim, só o fato de você acessar essas centrais, por exemplo, eu falo aqui da Central Extrafísica da Verdade, onde você consegue uma otimização de recuperação de cons, onde você consegue ter acesso a ideias, né, evolutivas que ajudem você a fortalecer, né, ampliar a sua inteligência evolutiva. Então, você vê que tem a ver com essa questão de você, no dia a dia, atuando de maneira cosmoética, no dia a dia, atuando dentro desse holopensene da cosmoética, você automaticamente está se afinizando, está sintonizando, está evocando esse holopensene, que, como a gente fala, como cosmoética é uma ética que vai além da ética da intrafisicalidade, então essa evocação, essa sintonização, ela vai ser feita, obviamente, com consciências mais evoluídas. Então, por isso que eu falo aqui da otimização pessoal diária dessa sabedoria cósmica, que é você começar a recuperar cons que você tinha, que nós éramos mais lúcidos, de repente, lá no curso intermissivo, né, na intermissão. Então, a ideia é quando você começa a se associar com isso, pensar nisso todo dia, começam a vir ideias que você não tinha nem pensado antes. E são ideias da intrafisicalidade, são ideias avançadas, né? Essa é que é a questão aí. Espero ter respondido. Na Parafatologia, página 7, penúltima linha, poderia comentar sobre os registros da holomemória, fixando todo fato e parafato do modo mais cosmoético possível? Vamos lá. Os registros, né, na holomemória, fixando todo fato e parafato do modo mais cosmoético possível. Se nós hoje somos o reflexo do que nós fizemos em vidas passadas, então a ideia é que a gente comece nesta vida, né, que dê continuidade, muitos de nós vão dar continuidade, mas que a gente comece atuando da maneira mais cosmoética possível, que isso vai começar a fixar, né, você vai começar a criar primeiro paraneosinapses, né, e assim vai começar a fixar os nossos esquemas mentais, os nossos para-esquemas mentais, para que a gente comece a manter isso na nossa holomemória e consiga resgatar em vidas futuras, né, todo esse arcabouço, né, toda essa vivência da cosmoética em si. Então, a ideia é começar a vivenciar isso no dia a dia, fazendo essa evocação, essa retroalimentação desse holopensene, para que a gente realmente consiga manter tudo aquilo que a gente faz de cosmoético, né, todo fato e parafato que você vivencie, o mais fixado, né, na sua holomemória, para que aquilo, quando você renasce numa próxima vida, você consiga resgatar aquilo mais rapidamente e que dê continuidade. Então, eu falo isso que, por exemplo, desde pequeno eu tenho umas características assim, que aí depois você vai começar a observar, que assim, desde pequeno eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. E uma coisa que eu tinha desde criança é que se alguém caísse, eu não ria. Você lembra na escola como é que é, né? Se alguém ficava balançando... Se alguém cai, até a gente, quando cai, a gente ria, aí né? a pessoa cai. A minha reação sempre foi assim, é socorrer a pessoa. Então, assim, se eu visse alguém carregando uma bolsa, por exemplo, pesada, a minha reação imediata é ir lá ajudar a pessoa.
né? Se eu visse, desde pequeno minha mãe fala que eu ficava muito constrangido e indignado que ela falava quando eu via alguém jogando lixo no chão. Então, assim, são certas memórias que a gente pode fixar agora em relação a uma cosmética, uma coisa muito mais avançada, e recuperar isso em vidas passadas e acelerar o nosso processo evolutivo. Porque o professor Walter costumava dizer que a cosmoeticologia é sinônimo da evoluciologia, né? Então, quanto mais você pensar cosmoeticamente, obviamente, mais você acelera seu processo evolutivo, né? Agora, Regson, quando eu li isso aqui, o que eu pensei? Que quando se fala assim, os registros da aula-memória fixando todo fato e parafato de modo mais cosmoético possível. Então, assim, se você faz um fato e um parafato qualquer, esse vai fixar de modo mais cosmoético possível, mais fidedigno possível, que foi a coisa que eu pensei. Sim, entendi. Só que, assim, se você fizer um fato que não seja cosmoético, ele vai fixar aquilo também de forma fidedigna. Isso, exatamente. Que a cosmoética é uma fidedignidade aí, né, que o cosmos tem. Exatamente. Mas então a gente tem que ter preocupação com fixar as coisas boas, né? Isso. Eu queria que você expandisse mais. Porque na verdade eu comecei a pensar nesse aspecto, assim, né? Das coisas boas. Isso, então, assim, é porque eu preciso priorizar o que é bom, eu preciso priorizar o que é cosmoético. Se eu já sei disso e eu não priorizo, eu estou no processo de autocorrupção. Então, assim, se eu já sei, tanto é que a pergunta no final é essa. Se você já sabe tudo, por que você espera? Por que você está esperando? Então, assim, no dia a dia, vai exigir muito esforço nosso, é óbvio, né? Muita vontade, né? De você começar a fazer o que é certo, para poder fixar esses fatos e parafatos da maneira mais cosmoética possível. Então, por exemplo, vou falar de um parafato. Você vê uma pessoa e você começa a pensar mal daquela pessoa. Então, você começa a criar, de uma certa forma, uma certa interprisão até energética com a pessoa. Então, se você começa a pensar isso, você já sabe que existe esse processo energético, etc. e tal, por que ficar pensando mal da pessoa? Por que não analisar a situação? É você começar a usar essa racionalidade, esse discernimento, essa lucidez, para começar a entender o fato. E você não começar a levar as coisas do dia a dia, que a gente acaba fazendo de maneira não lúcida, né, totalmente obscura, e aí você acaba levando isso para a sua memória. Então, assim, se você pode começar a depurar agora, digamos assim, a sua aula-memória, por que não fazer? Então, eu acho esse item bem sério, porque chama a atenção da gente. Lá não vai ter nenhum padrinho, não vai ter nenhum jeitinho, né? Exatamente. Para mudar nada do que você realiza aqui. Eu acho bem interessante, mas é preciso ficar claro. Isso. Porque, né, se você faz uma coisa, tem uma atitude boa, o bom vai ficar fixado. Mas se também não fizer o... Exatamente. Né? Pode falar. Eu pensei mais ou menos isso também. Ele tá focando daqui para frente. Aí eu fiz a associação também, lendo isso, com o Marco Hypercene da semana, que é da ética autocosmoética. Quer dizer, o nosso passado, a nossa aula-memória das retrovidas é da ética, vamos dizer. A gente podia ter noção da cosmoética, mas não tinha sistematizado a ciência, né, aquela coisa toda. Então, o registro na nossa aula-memória, quando você vai fazendo acesso à retrovida... Na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Tá. Na melhor das hipóteses, exatamente. Estou trabalhando com o melhor. Partindo do pressuposto, né, da hipótese que a gente tinha algum tipo de acesso. Aí fica registrado na aula-memória os fatos, ou seja, as condutas que a gente fez, que é o que você falou, positivas e as negativas. Só que esse registro na nossa aula-memória é muito interessante, fiquei pensando aqui, né? Da maneira mais cosmoética possível, dependendo do meu nível evolutivo. Então, se eu estou mais madura, eu vou olhar aquele fato, mesmo que tenha sido anticosmoético, com um olhar melhor, no sentido de refazer, lei de causa e efeito, né? Refazer hoje, né? Com as ações cotidianas sempre melhores, né? E se o fato foi positivo e eu estou agindo menos do que eu já fiz, eu tenho que correr atrás do prejuízo. E ver o que eu fiz de positivo e melhorar a partir dali. Então, é muito legal essa frase, né? Porque dá pano para manga, na verdade. Acho que dá outro verbete, Rex. Veja bem, eu falo muito do futuro, mas é lógico que é baseado no aqui e agora. Tanto é que é fixando hoje, né? Então, você precisa... plantar hoje para colher no futuro. Produzir obviamente. Coisas boas hoje para colher no futuro. Entendi. Isso. Tem uma ortopensata do professor Valdo que ele diz assim: todo conhecimento é mega responsabilidade. Não sei se é mega ou se é responsabilidade. Acho que é mega responsabilidade.
É aquilo que a Adriana falou. A gente tinha uma ética, a gente tinha um nível de padrão, assim, da coisa boa, da coisa correta, mas, na medida que você vai compreendendo novas questões, aquela ética, às vezes, não serve mais. Então, é a responsabilidade da gente de melhorar aquilo. Né? Pode falar. Dentro do que você está falando, foi justamente a ideia da temática dessa semana. Porque, às vezes, a gente aqui está fazendo um discurso falando que é cosmoética e a gente está usando ética. Só que a gente está trocando na palavra ética por cosmoética. Só que toda a estrutura pensênica é da ética lá que já está ultrapassada, que não é mais para a gente usar. Né? Então, é justamente nessa linha aí do que você está falando. Não é? Pode fazer pergunta. Oi, Egrisson. Parabéns pelo verbete, tá? Aqui na página 7, né, no detalhismo, em neossinapsologia, dá para você ampliar aqui as crenças e valores anacrônicos, dificultando a dinâmica geradora das neossinapses evolutivas? Sim, isso é bem interessante, porque... deixa eu fazer uma colocação essa aqui, séria, que é assim. Existe uma diferença muito grande entre moral e ética, que as pessoas se confundem muito, né? Então, o que nós estamos entendendo, até depois de leituras assim, em relação à ética, é assim, a moral é aquilo que você faz, aquilo que você faz no dia a dia, a sua atitude, seu comportamento, a sua manifestação, a sua conduta. Isso é moral. O que você faz? Então, você dá um chute num cachorro, você ajudar uma pessoa, isso é sua moral, né? E, obviamente, que o que você faz, ele é baseado em crenças, valores, princípios que você tem. Você não faz aquilo à toa, você faz o que você tem ao longo de vidas, né? Vamos falar assim, vamos colocar o paradigma consciencial aí, por isso que essa distância da ética em relação à cosmoética, você foi adquirindo crenças, valores, princípios, etc. e tal. Então, assim, a moral é o que você faz. E a ética, né, é a reflexão sobre aquilo que você faz. Tanto é que a definição lá no início da cosmoética, que o professor Valdo deu, ele disse que a cosmoética é a ética ou a reflexão sobre a moral cósmica. Então, veja, é uma reflexão, é uma ponderação, é você pensar sobre essa moral cósmica. E o que seria essa moral cósmica? A moral cósmica, então, é o comportamento, sua manifestação, sua conduta, com base nos pilares do paradigma consciencial. Aí leva em consideração a multidimensionalidade, as bioenergias, multiexistencialidade, por aí vai. Isso aqui é a grande diferença. Então, o que acontece? Você foi, ao longo de vidas, adquirindo crenças. E muitas dessas crenças, porque uma crença, na verdade, é algo que você acredita, é alguma coisa que você acredita, mas ela não tem não tem a menor lógica. A pessoa não para pensar sobre aquilo. Então, por exemplo, uma crença que é bem interessante, muitas pessoas que eu vi formando, é a pessoa dizer assim, eu não consigo dar aula de conscienciologia porque eu sou uma pessoa muito tímida. Ela tem uma crença de que ela é uma pessoa tímida. Ou ela tem uma crença de que ela é uma pessoa incapaz, porque ela não tem conhecimento para isso. Como se conscienciologia fosse uma coisa extremamente... Porque a conscienciologia mexe muito com a experiência, a vivência da pessoa. Então, o importante é ela estar ali, estar lúcida, né? E aí, muitas dessas pessoas falavam isso para mim, que tinham essas crenças. Hoje em dia, eu formei, né, eu liberei lá, e são professores. Aí tem gente que é até professor até EPICOM aí, né? Então, a grande questão é, a gente precisa usar essa ética, que é a reflexão, é pensar, ponderação, reflexão crítica, sobre o que nós fazemos. Porque aí, quando você começa a identificar no seu dia a dia o que você faz, como você pensa, você começa a identificar crenças que são ultrapassadas, são anacrônicas, você não precisa mais daquilo, valores que você pensava que tinha, mas você, na verdade, não tem, né? A gente até divide aí em valores ideais, que é aquele que é um valor que você idealiza, né? Os valores reais são aqueles que você tem, a gente está chamando até de valores semi-reais, que é aquele que você idealizou, está colocando em prática, mas você ainda não é craque nele, digamos assim, né? Então, quando eu digo assim, as crenças e valores anacrônicos, dificultando a dinâmica geradora de neossinapses evolutivas, é porque a pessoa que ainda tem crenças e valores anacrônicos, é aquela pessoa que não pensa. Ela é pensada.
é aquela pessoa que ela ainda não se atualizou, se auto-atualizou. Então, por isso que é importante essa questão de você ficar pensando no dia a dia. Mas que postura é essa? Porque isso é sua moral. Então, não adianta a pessoa vem numa tertúlia, vem num evento da Conscienciologia, ela fala, ela debate, aí quando chega ali fora, ela chuta o cachorro, né? Ela vê um cara pedindo, ela já fala mal do cara, etc. e tal. Então, parece que a coisa entrou por um ouvido e sai pelo outro. Então, ela ainda não está pensando, ela está sendo pensada por alguém, né? Então, a grande questão aqui é trazer a pessoa à autorreflexão crítica, a lucidez, o discernimento de ela começar a analisar as posturas dela, que muitas dessas posturas, né, dessa conduta moral dela, são baseadas em crenças ainda que já são ultrapassadas, e valores que também são ultrapassados. Então, por exemplo, uma pessoa que tenta fazer, enfiar, né, Conscienciologia goela abaixo de alguém, ela ainda tem um valor belicista, digamos assim. Ou então, no mínimo, ela tem um valor religioso. Ela quer catequizar outra pessoa de qualquer maneira. Então, ela tem que começar a analisar esses valores dela. Aí ela vai chegar à conclusão, não, peraí, isso aqui está ultrapassado. Só assim ela vai poder, então, criar novas sinapses. Entendeu? Neossinapses em relação à cosmoética. Porque só entender a cosmoética não adianta. Por isso que o título é Autocosmoética Cotidiana Vivenciada. A pessoa precisa começar a vivenciar. Se ela não vivencia, então tem alguma coisa errada. Ela tem que começar a colocar aquilo em prática, né? Essa pergunta também era a pergunta de um teletertuliano. Legal. Tá? Na Paradoxologia, página 7, poderia falar sobre o paradoxo de a consciência lúcida flexibilizar o livre-arbítrio pessoal, as regras da convivência social? Vamos lá. Estava procurando aqui. O paradoxo de a consciência lúcida flexibilizar o livre-arbítrio pessoal, as regras da convivência social. Amanhã, inclusive, a professora Adriana Rocha, aqui do meu lado, vai falar sobre flexibilidade cosmoética. Aqui, né? Na tertúlia. Aqui na tertúlia, amanhã. Né? Veja bem, é lógico que você é lúcido. Então, vai haver momentos em que você vai ter que fazer, né, uma concessão. Então, você está lúcido ali, por exemplo, uma boa questão aqui é da omissão superavitária. Tem horas que você vê que a situação ela é delicada, mas se você forçar a barra, o que vai acontecer? A pessoa não vai entender nada, você pode fazer um estupro ali evolutivo da pessoa. Então, tem horas que você, mesmo estando lúcido em relação ao que está acontecendo, né, você é obrigado a abrir mão daquilo. Às vezes mesmo, você até conta uma mentirinha, né? Eu lembro que muitas vezes o professor Valdo, a gente falava, tem certas coisas que eu não posso falar para você. Então, assim, tem horas que você tem que se omitir. Você está lúcido, tem livre-arbítrio de usar aquilo, mas a sua consciência, a sua cosmoética analisa e fala, bom, se falar isso, eu não vou ajudar. Pelo contrário, eu vou atrapalhar. Então, essa é que é a ideia de ter colocado esse paradoxo Muitas aqui. vezes o professor Valdo falava assim, não, você está ótimo. Isso. Quando ele fala assim, você está ótimo, é que tirou alguma coisa da pessoa e a pessoa ia ficar boa dali para frente. Dali para frente. A pessoa não estava ótima. Exatamente. Um dia a gente chega lá, né? A gente chega. Então, na página 8, poderia comentar a exemplologia? Página 8, aqui, exemplologia. Tá. A autocosmoética cotidiana vivenciada simples, né? Que é aquela aplicada pela consciência ainda inexperiente ou pouco conhecedora do código pessoal de cosmoética. Sou eu. Esse é um bom exemplo. Eu, né? E autocosmoética cotidiana vivenciada complexa, que é aplicada pela consciência profunda conhecedora, autoinvestigadora e teática do código pessoal de cosmoética, que é o professor Valdo. Um bom exemplo. Então, assim, eu acho que deu para esclarecer bem. O que é isso? O simples é a pessoa que está nesse processo de consolidação, primeiro de compreensão do que é essa autocosmoética, porque a gente tem muito que caminhar ainda. E uma coisa interessante, tá? A autocosmoética, ela não é um produto pronto, ela é um processo em construção. Não tem como dizer, eu já sou extremamente autocosmoético. Não, eu estou num processo em construção. Agora, a simples é esse esforço que eu estou fazendo, de entender o que é essa autocosmoética, vivenciar o máximo possível essa cosmoética, estar o tempo inteiro fazendo uma reflexão sobre isso, sobre as minhas atitudes, e às vezes é uma coisa interessante, porque uma coisa interessante, né, Rosa? Porque às vezes se eu não faço, alguém está fazendo por mim. Não lá na Cosmoetos, por exemplo, do autoexemplarismo cosmoético, nem slogan, não, o nosso princípio, não, Mater Pensem.
O nosso Mater Pensene é do autoexemplarismo cosmoético. Então, assim, a gente não policia ninguém. Não é esse o nosso objetivo. Eu preciso me autopoliciar, eu preciso me auto-vigiar, eu preciso me auto-pesquisar. Nunca em relação ao outro. Mas aqui acontece uma coisa interessante, que às vezes eu vou estacionar o carro e eu estou ali procurando, tem uma vaga ali para idoso. Aí eu vou, olho a vaga, dou uma paradinha e vou em frente, estaciono numa vaga lá na frente. Eu desço, tinha alguém da Concessionologia e falo, eu estava de olho em você para ver se você ia estacionar naquela vaga de idoso. Sério? Então, assim, na verdade, parece até uma coisa de autoassédio, né? Então, assim, vocês da Cosmoéticos não podem, é como se só nós entendêssemos de cosmoética, mas não é isso. Então, assim, um outro exemplo que eu vou dar, é quando alguém me pergunta assim, você tem um livro tal? Eu digo, tenho, você pode me emprestar para tirar xerox? Aí, na hora, a pessoa se toca e fala assim, não, desculpe, não pode tirar xerox, você é da Cosmoéticos. Não, mas veja bem, só as pessoas da Cosmoética. Exatamente. Você vê uma concepção equivocada ainda. As pessoas ainda não entenderam esse negócio da cosmoética. Não é isso. Se fosse assim, Valdo não tinha escrito. Escreve isso há anos, fala sobre isso há anos. Então, a grande questão, na verdade... Você devia falar assim, não, sim, verdade, eu sou da Cosmoética. Se fosse você, dava uma lidinha nos 700 Exatamente, isso. No Homem Sapiens Pacíficos, no Homem Sapiens Urbanizados. Exato. Eu, se fosse você, daria uma lidinha. Precisa ler sobre isso. Então, a ideia é isso. Mas, veja, esse movimento que eu estou fazendo de pensar, de refletir, de escrever verbete, de dar curso, esse é o movimento que a gente está chamando aqui de autocosmoética cotidiana vivenciada simples, que é a pessoa que começa a aplicar, né, mas ainda é inexperiente, um pouco conhecedora do código pessoal. Eu estou analisando o meu código, né? Estou estudando, detalhando. Essa é a ideia. Aqui, ó, aí essa teletertuliana diz assim, obrigada e parabéns pela autocosmoética cotidiana vivenciada. Legal, obrigado. Quer fazer pergunta? Depois você não quer fazer pergunta? Pelo verbete, Eu queria... muito bom esse assunto, né? Sabe que eu aprecio muito e estou procurando assim, estudar bastante, acompanhando as aulas com ele. Ligado, isso aí tá. Tá ligado, né? Mas eu achei interessante quando você falou ali, essa questão de ficarem cuidando, né? Assim, tipo, se vocês estão, né, praticando realmente, vivenciando a cosmética, não poderia ser assim, um estigma positivo ou um bullying positivo, porque vocês ficam assim, né, às vistas de todos, né? Assim, todo estar... É uma coisa interessante, porque a gente chega nos lugares agora com essa cor, as pessoas falam assim, chegou o pessoal da Cosmoética. Então, é uma coisa interessante, assim, é bom que se espalhe. Sim. Né? Porque a gente não quer, esse não é o objetivo. As pessoas precisam parar e começar a pensar. Porque, veja, aquilo que a Rosa falou. Gente, o conceito de cosmoética foi trazido há muito tempo pelo professor Val. E ele várias vezes falou sobre isso. Então, falta muito a gente. Inclusive, tem umas pessoas que chegam assim, eu adoro a cosmoética, eu acho a cosmoética uma coisa, uma gracinha, eu tenho maior vontade de ir lá para a cosmoética, mas ainda não estou no nível de... Mas, gente, na cosmoética não é ninguém que tem nível, não é todo mundo que está querendo chegar no nível. Então, assim, o nosso objetivo, né, é brigar, né, lutar, é se auto-pesquisar, é evoluir para chegar nesse nível. Então, assim, se a pessoa está precisando de uma muleta externa para poder identificar, tem uma coisa complicada, né? Eu acho que essa atitude, assim, sem nenhuma... como que eu vou dizer? Sem nenhuma perseguição, vamos chamar assim, a ninguém. Mas, assim, existe um binômio nosso aqui, que é o autoimperdoamento, autoimperdoamento e heteroperdoamento. Então, assim... teoricamente, mesmo que a pessoa não tenha ainda conhecimento de cosmoética, essa atitude não encaixa, entendeu? Não encaixa. Então, não existe bullying positivo. Não existe estigma positivo, existe o autoestigma positivo. Não é? Que soa até como uma coisa de assédio, na verdade. Né? A pessoa fica pensionizando lá, ele não vai estacionar. Isso não é positivo, isso é negativo. Se ela levar em consideração que a pensenidade dela não está sendo cosmoética, às vezes ela está até torcendo para a pessoa não estacionar, para ela poder ir lá, esse não é o objetivo. Entendeu? O objetivo é a pessoa fazer a sua autoanálise, é ela com ela. Esse binômio eu acho muito sério, sabe? Auto-imperdoamento e hétero-perdoamento. Eu acho assim que é bem sério. Eu acho que
a base até Gerson, da outra cosmoética. coisa que eu queria aproveitar, né, porque a gente, como acho que a Adriana falou um pouquinho sobre aquela parte que a gente fala cosmoética, né? Todo mundo fala cosmoética, né? Mas o que é a diferença entre ética e cosmoética? Queria que tu ampliasse, desse uma explicação para a gente aí entender mais. Sim, eu vou voltar lá na definição do professor Valdo, né? Que é assim, eu demorei a entender isso, sabe, Terezinha? Eu demorei a entender isso, é uma coisa interessante. E ele dizia assim, ele realmente tinha muita paciência com a gente, né? Muita paciência. Porque ele falou assim, eu faço isso há 50 anos. Porque eu conheci ele lá em 93. Aí aqui, eu pego os cadernos que eu anotei, é a mesma coisa que ele falava desde lá, entendeu? Eu fiz assim, gente, é muita paciência com a muita gente, paciência. né? Mas você vê como é que a gente precisa criar essas coisas das sinapses e parasinapses. Porque eu já dei aula de P4, aula de cosmoética, falava, mas parece que para mim a coisa ela foi caindo, até porque quando você começa a realmente colocar em prática, aí você começa a entender o conceito. Por isso que ele sempre falava muito sobre essa coisa da teática, do princípio da descrença, etc. e tal. Então, quando ele fala que cosmoética é a ética ou a reflexão sobre a moral cósmica, aí eu entendi tudo. Porque o que é moral cósmica? Não é a moral da intrafiscalidade, senão não seria cósmica. Então, assim, moral do cosmos. Essa moral do cosmos, é lógico que ela vai precisar, a gente vai precisar entrar em outras dimensões. Vai começar a pensar em outras existências. Esse é o paradigma consciencial. Tanto é que na definição aqui, eu coloco que essa autocosmoética, ela é baseada nos pilares do paradigma consciencial. Não dá para falar de cosmoética sem falar dos pilares do paradigma consciencial. E aí você tem que começar a pensar, bom, multiexistencialidade. O que eu fizer nesta vida terá consequência em vidas futuras. Então, assim, essa já é uma grande diferença em relação à ética. Porque o pessoal que está falando de ética, por exemplo, você assiste lá o Leandro Carnal falando de ética, ele fala bonitinho, aquele que ele fala é maravilhoso, é aquilo mesmo. Mas showman, ele é totalmente, ele é materialista. Ele mesmo já falou isso. Ele já é materialista, e para ele a vida termina aqui. Então a inteligência evolutiva dele passou longe. Então, assim, o que ele fala ali é legal, mas é legal em relação à ética. É positivo, mas em relação Já à ajuda muita gente. ajuda muita né? gente. Mas nós estamos pensando grande. Na hora em que eu falo, mas então tem a questão da bioenergia. Então eu já sei que se eu estiver numa fila de ônibus, uma fila de banco, né? A fila não está andando, tem uma pessoa ali na frente que está meio atrapalhada, e eu começo a pensionizar mal dessa pessoa, eu estou exteriorizando energia não muito positiva e negativa para ela. Então, que cosmoética é essa que eu já sei disso e estou fazendo isso? Então, essa é a grande diferença entre a ética e a cosmoética. É quando você começa a entender, colocar em prática os pilares do paradigma consciencial. Multidimensionalidade. Então, veja bem, eu não estou sozinho. Então não adianta a pessoa achar, eu vou fazer isso aqui, porque ninguém está vendo. Alguém está vendo. Em primeiro lugar, você está vendo, que é mais sério ainda. Você já viu, né? Exatamente. Agora, tem uma frase num dos livros do Sovaldo que pode ajudar a entender a diferença. Ele diz que existem coerências a olhos nossos aqui, intrafísicos, que são incoerências extrafísicas, e o contrário também. Existem incoerências aqui, que são coerências extrafísicas. Então, assim, a ética do cosmos é a lei da causa e efeito, coisas que você fez no passado, que às vezes acontece com você agora aqui, aparentemente você não fez nada demais para ninguém, você foi uma pessoa, entre aspas, santa desde que nasceu, e acontece um problema dramático com você. Aquilo é anticosmoético? Não, aquilo é consequência de alguma coisa que você fez no passado. Ou, se não foi do passado, alguma pensenidade sua, algum ambiente que você está aqui, que catalisou aquilo. Exatamente. Então, assim, é a diferença, né? Você entendeu o que te acontece. Quando eu era espírita, eu li lá aquele livro Voltei, do irmão Jacó, que o Chico Xavier psicografou, né? E o camarada lá, o personagem principal, ele era diretor do centro espírita, né? E ele era muito respeitado por todo mundo, porque ele era uma pessoa extremamente ética, todo mundo gostava dele. Quando ele era uma pessoa que dava passe, dava palestra, fazia caridade lá, quando ele dessumou, o que aconteceu com ele? Ele ficou apavorado porque ele percebeu que as outras
conscientes que estavam ali tinham uma certa luminosidade, né, na sua psicosfera. E a dele era opaca. E aí ele foi descobrir que, na verdade, tudo que ele fazia era muito de boca para fora. Então, intraconsciencialmente, né, a cosmoética dele, que vai além... O bicho está dentro da gente, O né? bicho está dentro da gente, exatamente isso. Então é interessante, né, Terezinha? Porque você vê, ele era uma pessoa que, aparentemente, era uma pessoa muito ética, mas não adianta, porque o processo é intraconsciencial. Se você não reciclar, se você não criar novas sinapses, se você não mudar, não adianta, você está enganando a você mesmo, o que aconteceu com ele lá. Entendeu? Por então, exemplo, assim, essas pessoas são extremamente educadas, mas são infelizes por dentro. Olha o quanto que elas vão levar, né? Exatamente. Porque o que importa é a intraconsciencialidade, é você estar de bem, é você fazer o que você... É melhor você xingar uma pessoa Exatamente. e ser sincero, né? Isso, Ser verdadeira isso. ali, do que engolir aquilo seco e ficar pensionizando, Exatamente. remoendo aquilo na É mais cosmoético, é mais interessante ter colocado cosmoético. isso. Não estou dizendo que seja melhor, mas assim, Entendi. é mais Essa é a tal da coerência. É mais autêntica. Mas esse é o que você está falando, da coerência. Da coerência. É incoerente intrafisicamente, digamos assim, mas extrafisicamente, às vezes, até é mais coerente, porque ele está sendo honesto com ele mesmo. Ele não fica naquele pato pensene, aquela coisa repetitiva que vira um pato pensene e começa a pensar mal da pessoa. Então, Isso é interessante. fisicamente, aparentemente, foi super gentil, foi super... Então, coerente intrafísica, né? Mas extrafisicamente está pensionizando, está fazendo... Exatamente. Rosa, pensando nesse caso que vocês estão comentando, né, da lógica extrafísica e da ilógica intrafísica, vamos dizer, entre aspas, que é você reequilibra, né, vamos dizer, a força do cosmos na hora, né? Então você pensioniza alguma coisa equivocada, acontece alguma coisa logamente em seguida. Ele coloca ali, né, na legislogia, as leis da moral cósmica, que é o exemplo típico, né, que você está comentando. Às vezes a gente fez uma coisa no passado e aí acontece nessa vida justamente para reequilibrar. Aí é que eu fui entender, pensando sobre essas ações e reações, né, no dia a dia que acontece, que eu fui entender a tal frase do Valdo lá, que cosmoética, justiça imanente. Porque na hora que acontece isso, você está fazendo a justiça, sem ser essa justiça, né, de revolucionário, de briga, né, de você não se dá bem com ninguém, etc. Mas é a ação e a reação imediata, né? Ou de alguma coisa que você fez no passado, ou nessa vida mesmo, ontem, anteontem. E é impressionante quando entra nesse fluxo da cosmoética vivenciada, que o negócio começa a ficar mais instantâneo. Né? Eu observei andando na rua com o meu cachorro. Eu pensionizei assim, bem rápido, uma coisa ruim sobre mim, ou alguma coisa assim. Eu viro a esquina e imediatamente acontece alguma situação para eu refazer aquilo. Mini acidentes, comigo acontece muito mini acidentes. Eu penso alguma coisa assim, aí ou encosto o dedo numa coisa quente, ou eu corto, ou eu bato, alguma coisa, puxa vida, eu não posso pensionizar mais desse jeito. Eu estou achando que tem a ver com esse negócio das leis da moral cósmica que você está falando. Mas você tem que estar atenta, porque se você não estiver atento e fizer a correlação na hora, isso é lucidez, você está lúcida. Você entra no roldão, né? Acha que aquilo foi... Né? Ainda fica com raiva do negócio. Fica assediado, você acaba ficando assediado. Né? Mas é interessante você estar falando, porque isso mostra nível de lucidez e discernimento. Porque você pode viver, toda hora ter essas pancadinhas, essas coisas assim, e achar que, estão me perseguindo aqui, entendeu? Legal isso. Na Estrangeirismologia, página 6, final da penúltima linha, vivendo no país dos jeitinhos, das maracutaias e das corrupções das mais diversos escalões, não é um desafio a vivência full-time da autocosmoeticidade para muita gente que se propõe a isto? É verdade. É verdade. A gente estava crente que ele ia dizer, não. Não é fácil. A gente estava conversando sobre isso esses dias. Eu tenho um livro, né, sobre aspectos linguísticos e socioculturais do jeitinho brasileiro, que eu fiz uma pesquisa, escrevi sobre isso, e a gente tem dado muita palestra sobre isso, tanto aqui em Foz quanto em fora. Inclusive, já dei palestra lá na Receita Federal, que eles me convidaram. Dei uma palestra também dei uma oficina para os professores do município aqui, para eles trabalharem sobre isso com os alunos, sobre a questão do jeitinho, né? Como combater o jeitinho, com vários exemplos no dia a dia. O problema do jeitinho, realmente, como isso está na nossa cultura, né? E o jeitinho brasileiro, ele acaba sendo assim, quase que uma... Ele, na verdade, ele é meio que coercitivo.
Igual a linguagem, né? Por isso que eu trabalhei muito a questão da cultura do jeitinho brasileiro. E como desde criança você está convivendo com aquilo, você acaba vivendo aquilo, praticando aquilo. Até que chega uma hora que você para, por isso que essa questão da lucidez que você está falando é bem interessante, do discernimento, que você para e fala assim, não, isso aqui não é para mim, eu não quero isso. Então, por exemplo, eu sempre me incomodei desde pequeno, uma coisa do jeitinho. E meu pai, nesse aspecto, foi uma coisa interessante, que ele dizia, eu nunca paguei para tirar a carteira. Ele nunca aceitou esse tipo de corrupção, ele nunca deu jeitinho para isso. Então, assim, não é fácil, mas não é impossível. Porque você tem que começar, o que você tem que fazer, é lógico que você não vai virar uma aberração cosmoética, digamos assim, da noite para o dia, não é isso? Mas veja, se você no dia a dia começar a combater, você não aceitar, porque você se vende, na verdade, né? Você não aceitar esse tipo de comportamento é completamente viável. E seria bom se todos nós fizéssemos isso, porque a gente fica pensando assim, o pessoal mete o pau, né? Aqueles políticos lá de Brasília, porque aqueles políticos de Brasília, porque Brasília até parece que eles vieram de um outro planeta e de repente eles aterrissaram no Congresso. Eles vieram do povo, fomos nós que escolhemos e eles nos representam de uma certa forma. Porque aquele cara que desvia 150 milhões era o cara que de repente desviava uma canetinha ali, um lápis lá no trabalho dele. Era o jeitinho que ele dava. Era o cara que, se hoje em dia ele vai e estaciona em vaga que não deve, ele já devia fazer isso antes. Então, assim, o que nós precisamos fazer é começar a combater dentro da gente isso. A gente precisa começar a fazer esse movimento. Então, por exemplo, eu não estaciono de maneira nenhuma em vaga de idoso, porque isso é jeitinho. Por enquanto. Por enquanto, não. Quando eu for idoso, né? Mas eu espero não, mesmo quando eu tiver idoso, eu espero não usar. Deixa quem realmente está precisando. Não, eu uso, tranquilo. Dá para idoso, eu tenho a plaquinha. Mas para assim, quem realmente está precisando, eu espero não precisar. Mas é interessante que assim, se você começar a combater no dia a dia, se alguém te dá um troco maior, você fala, não, eu vou te devolver porque isso aqui não me pertence. Então, esse é o nosso comportamento no dia a dia. Então, no dia a dia, você vai começar a criar sinapses. Isso vai começar a fazer parte do seu holopensene. Até as pessoas chegam perto de você e vão começar, eu vou me sentir constrangido de ficar com o dinheiro ou o troco maior, então vou devolver. Então, assim, é interessante esse tipo de comportamento. É possível? Mas a gente precisa fazer esse movimento. Senão... Isso aí. Né? Ele começa, assim, aos poucos, nas pequenas coisas. Estou falando pela minha experiência que eu estou tendo, né? A partir do momento que eu comecei a fazer os cursos, me perceber realmente dos meus atos, das minhas autocorrupções que eu tenho no dia a dia, eu comecei assim, mas de que forma eu vou tratar isso que está apresentando agora nesse momento, né? Porque a gente está todo dia, né? Como eu disse, tem um autoenfrentamento pela frente, né? E eu vejo que eu acho que realmente é a criação de sinapses, sabe, Regras? Porque agora parece que eu já estou mais atenta, assim, sabe? Mas também eu estava vendo que você colocou aqui na caracterologia várias coisas que é tão simples no dia a dia, mas que às vezes as pessoas realmente ou não se dão por conta, né, de ter essa educação, de fazer, e ficam cobrando dos outros. Também é outro lado que eu acho que a pessoa que está aí nesse processo de se manifestar mais cosmoético, né? Ou então está mais prestando atenção aos seus atos, ela também não fica cobrando dos outros ainda, né? Que aquelas pessoas ainda estão em processo. Mas eu faço assim, dentro do possível, eu procuro mandar naquele momento energia para a pessoa, né? Que a pessoa possa entender. Mas eu não fico mais na cobrança como eu fazia antes, porque eu era uma consciência muito crítica. Então, esse é um lado que eu também estou trabalhando, né, aos poucos, né? Só queria reforçar essa questão, né? Não está do outro lado se mostrando que parece que já sabe muito das coisas. Isso é legal. Agora, você quer ver uma coisa, só para complementar, é que a coisa ela está tão enraizada, está tão vincada ali, que ali fora tem um cartaz dizendo que é proibido usar celular aqui dentro, né? Esse cartaz já é antigo, nunca foi permitido. E era uma coisa interessante que várias vezes eu via, porque assim, o que é interessante para os estudos cosmoéticos? Você vê o comportamento, não é que você vai se desligar em relação ao comportamento dos outros, não, você vai ver o comportamento dos outros e você tem que trazer aquilo para você. Será que eu faço isso no dia a dia? Porque a pessoa que fica vendo se o outro faz ou não faz, é porque ela não consegue fazer, né? Então, assim... Na verdade, ela quer justificar que o outro está fazendo, então ela pode fazer também. Né? Exatamente. E eu fico lembrando que era assim, né? Tocou o celular da pessoa, aí... O que ela fazia? Ela pegava o celular e falava assim, oi, só um minutinho, peraí, já vou falar contigo. Ela atendia aqui dentro. Ela saía daqui para falar lá fora, mas ela atendia. Entendeu? Então, assim, a gente também tem essas coisas de burlar determinadas regras sociais, que a gente mesmo precisa dessas regras.
Então, se você começar a analisar, isso é a mega cosmoética que o Valdo falava. Aquela coisa do detalhe que lá ele fala da planta, né, da grama, de você não pisar na grama. Então, você começa a chegar nesse detalhamento. Né? O que eu faço no dia a dia que eu pulo essas regras, essas normas, entendeu? É por aí. Alguém fazer pergunta aí? Lá. Não estou ouvindo. Pegou? Peraí. Pega um outro aí. Acho que já deve dar. Fala, experimenta de novo. Dá um oi. Boa tarde. Yes. Vamos lá. Bom, parabéns pelo verbete, boa tarde. No detalhismo, eu queria que você comentasse um pouquinho mais a respeito da fobiologia. Né? Aí você vai explicando mais ou menos, pelo menos nos verbos aqui estão decidofobia, criticofobia. Queria que você explorasse um pouquinho mais. Tá. Por gentileza. Pode falar por gentileza, Rosa? Sim, é porque se a gente parar para pensar, a nossa vida ela é baseada em decisões. Você acorda e você tem que começar a pensar, você escova o dente lá, às vezes você tem que decidir, eu vou escovar o dente primeiro, eu vou ao banheiro primeiro, eu vou tomar café primeiro. Você já está decidindo. Né? E aí você começa a pensar, vou colocar essa roupa ou vou colocar aquela? É decisão. Então, a nossa vida, o dia inteiro você está tomando uma decisão. E quando você toma a decisão, você toma essa decisão baseada em parâmetros. Né? Eu vou fazer isso por causa disso, eu vou fazer aquilo por causa daquilo outro. Então, isso é a mesma coisa no nosso comportamento do dia a dia. E para a gente tomar decisão em relação a certas situações do dia a dia que envolvem uma questão de ética e de cosmoética, você precisa se posicionar. O posicionamento cosmoético, ele é essencial. A gente não pode ficar em cima do muro e a gente não pode se omitir em determinadas situações. É lógico que aí tem a questão da opção superavitária, quando você tem uma noção de que aquilo ali pode trazer algum mal para a pessoa e você acaba se omitindo. Mas não é isso que eu estou falando. Decidofobia aqui é a pessoa que tem medo realmente de assumir uma posição. E muitas vezes ela acaba sendo anticosmoética porque ela tem medo disso. Entendeu? Ela tem medo de tomar uma decisão. E isso acaba fazendo com que ela realmente seja anticosmoética naquela decisão dela. A mesma coisa da crítica. Às vezes você tem uma oportunidade de poder criticar o outro, mas é uma crítica construtiva, positiva. Mas aí a pessoa tem medo de criticar e melindrar o outro, e o outro vai ficar chateado, e ela não quer que o outro fique chateado, entendeu? Então ela acaba não ajudando o outro. Então a ideia realmente de colocar essas fobias, né? A neofobia, por exemplo, que é o medo do novo. Então a pessoa, ela está tão acostumada com a vida dela, com as crenças dela, com os valores dela, que ela não questiona nada. Se ela não questiona nada, como é que ela vai evoluir? Porque a evolução é um processo contínuo, né? Então, você ficar parado onde você está, na verdade, você está evoluindo, porque o grupo está evoluindo. E se o grupo está indo e você está parado, você está evoluindo. Então, a gente precisa ter esse gosto pelo novo, pela decisão, pela crítica em si, né? E a conviviofobia também. Porque a gente não adianta a gente querer amadurecer ou ser extremamente cosmoético, morando sozinho lá no Himalaia, né? Sem contato com ninguém. Porque é no dia a dia, é no contato com as pessoas que você vai poder realmente mostrar quem você tomar as suas decisões, poder voltar atrás, né, analisar se aquilo foi certo ou foi errado. Então, essa é que é a importância. A gente não pode fugir disso. Então, por isso que eu falo aqui, né, a pessoa que tem medo de conviver com o outro, a pessoa que tem medo de crítica, a pessoa que tem medo de decidir, tomar uma posição, né, naquele determinado, de se posicionar, ela está naturalmente fugindo do processo de cosmoética dela. Então, essa é a ideia. Tudo bem? Ok. Tirando essa ideia do trivial, né, que seria escovar os dentes, trocar de roupa, coisa que, de certa forma, todo mundo faz todos os dias, a explicação que você me passou seria o oposto, então, dessas decidofobia. Eu consigo decidir, eu consigo ter a crítica. Aí sim eu teria uma postura
autocosmoética. É mais ou menos isso? Não, veja bem, a ideia que eu estou querendo passar é que é assim, para você realmente entender como é que funciona a sua cosmoética, como é que você precisa enfrentar tudo isso. Então, você precisa aprender a criticar, porque o aprender a criticar, ele trabalha o seu discernimento, ele trabalha a sua lucidez. Então, na hora em que você não se posiciona, você não se conhece. Então, o que eu estou querendo colocar é assim, é você não ter medo, por exemplo, de debate. Eu preciso ir lá para debater as minhas ideias. Porque na hora que eu vou debater as minhas ideias, eu vou ver se existe alguma lacuna ali que eu não estou entendendo. Eu vou ver se algum ponto de vista que eu estou colocando, ele está sendo incoerente. Entendeu? Então, é assim, na verdade seria o contrário, né? A decidofilia. Então, assim, é o gosto pela decisão, é o gosto por você ir lá e você debater, o gosto por você poder criticar e ser criticado também. É porque isso é que vai ajudar você a entender como é que o seu micro-universo consciencial funciona. Entendeu? Porque se você não faz esse movimento, você fica numa zona de conforto. Eu até coloco lá na antagonismologia, né, que assim, existe a zona de conforto, né, e o antônimo é a zona de desconforto. Eu preciso ir para essa zona de desconforto. Porque se eu ficar o tempo inteiro ali com medo de tomar uma decisão, com medo de debater, com medo de criticar, etc. e tal, eu não evoluo. Eu continuo parado, continuo na mesmice, entendeu? Então eu preciso ir para frente, eu preciso tomar decisões, eu preciso concordar, discordar, me posicionar, mas sempre isso voltando para mim. Não é fazer isso por fazer, é fazer para eu poder me autoanalisar. O que é isso? Por exemplo, é interessante no debate a pessoa perceber se ela, já que ela não consegue debater pelos argumentos, de repente ela começa a colocar energia para engolir o outro. Ou ela começa a partir para a ignorância, entendeu? Isso é interessante, porque aí ela vai ver, olha, aqui tem um ponto fraco meu. Esse é o processo da cosmoética. Olha, eu já vi várias vezes aqui, entre a gente mesmo, né? Que aí o outro tem muita energia. Nossa, o outro destrói você com energia. Você fica tonto. Energia e você fica assim, sabe? Você fica tonto, você perde completamente o raciocínio. Isso. Então é para você poder fazer esse autoestudo. Peraí, se eu fiz isso, eu não estou sendo cosmoético. Ou se a pessoa fez isso, ela também não está sendo cosmoética. Eu faço isso no dia a dia. Entendeu? Então é legal por causa disso. Tem várias pessoas aqui perguntando e muitas perguntas aqui. Eu queria que você fosse mais breve. Tá bom. Tá. Aproveitando essa questão da decidofobia que você falou, como você vê o impacto no Código Pessoal de Cosmoética de uma consciência intermissivista que assume assume ou então compreende melhor o seu caminho de programação existencial, quando ele começa a estar engajado na ProEx? Como esse impacta na questão do Código Pessoal de Cosmoética? Se você já estudou sobre isso ou não? Eu não entendi o início da pergunta. Você faz de novo o início da pergunta? É porque a gente não ouviu daqui, porque o microfone estava baixo. Aproveitando essa questão da decidofobia que você falou anteriormente, e o efeito do posicionamento da pessoa em relação a alguma atitude, pode ser cotidiana, mais simples, mas assim, pegando um ponto de vista da ProEx, quando a pessoa ela se identifica ou começa a assumir uma linha de ProEx, e começa a atuar nessa linha de ProEx, como você vê o impacto no Código Pessoal de Cosmoética dessa pessoa? Assim? Isso vai afetar algumas questões que ela tem que trabalhar? Não, positivo. No teu caso, não? Não, positivo. Se a pessoa, você está falando de uma pessoa nova, né? Uma pessoa nova, que é inversor, né? É isso, né? Pode ser nesse caso também. Qualquer pessoa. Eu não sei se é a prática, é isso, é a prática da pessoa alterando o código cosmoética dela, é isso? Não. Quando ela começa a identificar uma linha de atuação de ProEx. Sim. Por exemplo, na Encyclosapiens ou uma IC específica, no seu caso da cosmoética, como isso impacta no CPC? Você acha que tem uma relação direta? Porque eu vejo assim, você tem um conjunto de valores que você tem no curso intermissivo que você traz para o vida intrafísica. Isso acaba, às vezes, afetando o teu CPC também. Não sei se eu consegui te explicar direito. Como é que isso impacta no CPC da pessoa? Deixa eu ver se eu entendi. Porque, por exemplo, desde pequeno eu tenho uma certa linha ligada à questão de docência, professor. Tanto é que eu fui estudar para ser professor de letras, né, de português e inglês. E eu sempre tive um carinho muito grande pelos alunos. Eu até hoje, só tenho 37 anos que eu dou aula, e até hoje muitos alunos me acham na internet, lá no Facebook, falam: professor, o senhor mudou minha vida. O senhor lembra um dia que o senhor falou isso? Um dia que me deu atenção? Então eu começo a perceber o seguinte:
essa minha escolha de ser professor, você deve ter essa experiência bem que você foi professora, né? Então, essa escolha de ter sido um professor, ela mudou completamente, ou ela me colocou na minha Proexis, de acordo com aquilo que eu já tinha planejado lá no curso intermissivo. Então, E como é que isso modificou o seu código de pessoal? Ele alterou o código pessoal de cosmoética? na verdade, foi uma assunção, como a Adriana está falando aqui, da minha Proexis. Porque a minha Proexis, eu tenho um Master Pensene, por exemplo, que é de parapedagogia. Eu tenho parapedagogia e tenho a questão da cosmoética também. Então, tudo que eu faço na minha vida está sempre ligado à questão didática. Então, Mas assim, como é que isso interferiu no seu código pessoal de cosmoética? Por exemplo, está falando aqui, como é que ela vai me posso ajudar? tentar, por exemplo, assim, se ele fica mais profissional, como você consegue identificar a tua parapedagogia, por exemplo, parapedagogia é minha linha de Proex, então eu começo a profissionalizar mais o meu CPC. Sim. Com relação aos trabalhos que eu quero fazer, as gestões que eu quero produzir, isso tem um efeito... Eu acho que Posso sim. dar uma ajuda? Adriana, você vai me dar uma ajuda. A minha esposa vai me dar uma ver. ajuda aqui. Eu vou contar minha experiência sintética. Quando a gente assume a linha da Proex, por exemplo, no nosso caso aqui é parapedagogia e cosmoética. Né? Na hora que você entra, que você começa a identificar bem essa linha da programação existencial, isso vai afetando como que aquelas cláusulas do seu código pessoal foram redigidas. Então, no nosso caso aí, que a gente está trabalhando mais intensificadamente a cosmoética. O meu CPC que eu fiz, por exemplo, tem um ano e meio, eu já mudei o jeito de redigir as cláusulas dele, a maneira como eu estou aplicando aquilo no meu dia a dia. Porque vai aparecendo, a gente vai realizando as atividades e vai aparecendo os traços, as características, as coisas que tem que focar, mais alinhado. Então, ele vai ficando mais dinâmico. Eu vejo que ele vai ficando mais dinâmico. Então, você vai atualizando ele cada vez mais. E uma outra coisa também, se conseguir identificar alguma questão com relação ao conteúdo das futuras respostas que você eventualmente pretende produzir, alguma coerência entre o CPC de hoje e essas respostas futuras, a teática que você está desenvolvendo agora, nesse sentido, se você conseguir. Só esperar um pouquinho. Vou dar um exemplo bem prático lá na Cosmoetis. No caso do meu CPC, para ajudar aí todo mundo a raciocinar, eu mudei o estilo do meu código pessoal. Eu fiz de uma maneira de código mesmo, pela minha formação, que é na área jurídica, e depois que eu comecei a trabalhar mais focado lá na Cosmoetis, ele já virou um código a partir dos princípios Cosmoetis. Então, eu elenquei 5 principais, que é dentro do trabalho, e aqueles 5 principais todo dia, mas é todo dia que a Rosa estava falando no início, que tem a ver aqui com o verbete. As mínimas ações, aqueles princípios ficam latejando na minha cabeça. Então, eu fico observando a minha ação, o que aquela ação tem de relação com um determinado princípio. A Rosa falou um aqui, que é auto-imperdoabilidade e heteroperdoabilidade. Então, em tudo que eu faço, onde eu vou, onde eu estou indo, como é que está o meu pensamento em relação a eu perdoar os outros e não me perdoar, ou seja, consertar o erro. E assim vai, porque eu acho que a linha da Proexis ela encaixou melhor, então fica mais gritante. Muitas vezes eu vejo que é por isso que a pessoa sai. Porque ela não aguenta o tranco. Aí, não, agora precisa respirar. Ela dá um desvio e volta. Agora, deixa eu só falar uma coisa, não sei se realmente tem a ver com o que você falou, mas como eu vim de uma família pobre, né, e a gente não ia fazer faculdade, porque não era esse o nosso objetivo, o fato de fazer faculdade, ser professor, isso ampliou muito a minha visão de mundo, né, de poder estudar, de poder entender. Então, eu fico pensando que se eu não tivesse feito faculdade... porque depois eu comecei a ler muito na faculdade, que eu peguei o gosto da leitura. Aí eu comecei a ler sobre filosofia, sobre isso, sobre aquilo, mas antes eu não tinha essa visão. Eu, na verdade, era bem tacanho, sabe? O negócio era bem fechado. Então, eu acho que isso me ajudou muito a poder qualificar, né? Hoje, por exemplo, qualificar o meu código pessoal de cosmoética. Se eu não tivesse feito, talvez... Eu acho que aí a teática da gente vai ampliando. Tem uma ortopensata do professor Valdo que diz assim: o conhecimento traz responsabilidade. Então, qualquer que seja a ação, não é só nas instituições conscienciocêntricas, até mesmo na sua vida profissional, cotidiana. À medida que você vai vivenciando as coisas, você vai conhecendo as coisas, aquilo vai alterar o seu código pessoal de cosmoética. É que eu pensei assim, no CPC como um instrumento, uma técnica, né, uma ferramenta,
para sustentar a pessoa na linha de projetos que ela está querendo trabalhar. Também. Você também. pode pensar, vi que com essa ideia aqui na cabeça, assim. Então eu iria Também perguntar- pode. Sustentar e melhorar ali o... Qualificado. Tudo bem? Quer fazer a pergunta? Depois dela, a gente vai dar uma acelerada aqui nos teletertulianos, tá? Vamos lá. Um assunto muito em voga e importante que seja mexido, pesquisado e implementado por todos. A Rosa acaba de falar abordar a situação que o Valdo traz da importância do conhecimento. Você traz aqui na antagonismologia, na página 7, no detalhismo, na metade da folha mais para baixo. Antagonismologia. Então, o antagonismo do conhecimento e a ignorância. Eu queria que você ponderasse, porque o fato de nós termos conhecimento, sairmos da ignorância, não é o suficiente para que a gente seja uma pessoa cosmoética. Porque o mundo tá cheio de gente com tanto conhecimento, sabendo de tantas coisas que não são cosmoéticas. Então, eles não estão ignorantes com relação a isso. Porém, eles não conseguem adotar condutas cosmoéticas. Então, como que o conhecimento pode suplantar, então, a ignorância nesse sentido? Muitíssimo bem colocado. Se você verificar, eu não coloquei da erudição, eu coloquei o conhecimento. O que eu estou percebendo? A gente tem falado bastante lá na cosmoética, eu concordo plenamente com você, não quer dizer que a pessoa tem conhecimento que ela vai ser cosmoética, realmente não. Né? Mas aqui, o conhecimento que eu quis dizer quanto mais eu conheço sobre cosmoética, mais eu tenho condições de poder refletir sobre o meu comportamento. O meu comportamento, a minha conduta moral. Então, quando eu penso aqui em conhecimento, né, e o antagonismo aí, da ignorância, quanto mais eu for ignorante em relação ao que é cosmoética, menos eu consigo acelerar o meu processo evolutivo. E eu estou num momento que eu quero acelerar o meu processo evolutivo. E para eu acelerar o meu processo evolutivo, eu preciso entender o que é esse negócio de cosmoética. O que é isso? Que o professor fala isso, o professor Valdo falava isso há 50 anos, e a gente tem tanta dificuldade para entender. Tanto é que a gente deu exemplo aqui de pessoas que querem tirar cópia de um livro, né, burlando os direitos autorais, e ela acha isso a coisa mais natural do mundo, e ela conhece cosmoética. Então, o que eu quero é conhecer bastante sobre essa questão das leis cósmicas, conhecer bastante sobre a questão do paradigma consciencial, conhecer bastante sobre conscienciologia, para que assim eu tenha um dicionário cerebral que me possibilite ponderar, refletir e melhorar as minhas condutas morais, entendeu? É isso que eu estou falando. Sim, eu entendi. Então, seria uma ampliação do conhecimento para que a gente possa perceber as vantagens da aplicação da cosmoética. Isso aí. Isso aí. Obrigada. Bom, então, vamos lá, gente. Na Fatologia, página 6, terceira linha, poderia explicar como realizar a autocrítica constante das falhas e incoerências evolutivas? Poderia exemplificar estes descompassos evolutivos? Você está falando como eu vou fazer isso no dia a dia, né? Bom, eu sugiro que você tenha um caderno, né? Primeira coisa, você precisa ter um caderno. Se você não tiver um caderno só na memória, como dizia o professor Valdo, não vai dar certo. Você precisa ter um caderno. E o que eu sugiro é de você fazer anotações no dia a dia. A primeira coisa que eu acho interessante é você entender, conhecer os seus valores. Quais são os seus valores evolutivos? Inclusive, a professora Maria de Lourdes tem um livro sobre valores evolutivos. Porque o que a gente percebe, quando a gente pergunta assim, tá, mas quais são os seus valores? A maioria não sabe. A interassistêncialidade. A interassistêncialidade é um valor ideal, porque o professor Valdo falava muito dele, então muita gente fala assim, eu sou uma pessoa interassistencial, extremamente interassistencial. Eu conheci várias pessoas interassistenciais, vou te dar um caso aqui bem interessante, que a pessoa, o valor dela evolutivo é a interassistencialidade. E ela recebeu um telefonema de uma vizinha que estava passando mal, precisava levar ela para o hospital. Ela disse que não podia naquela hora, porque ela estava preparando o curso de interassistencialidade que ela ia dar. Então, assim, entender é uma coisa, né? Colocar em prática é outra bem diferente. Então, a primeira coisa, você precisa identificar quais são os seus valores, quais são os princípios cosmoéticos que você segue. E aí você começar a ver se o que você faz no dia a dia está alinhado com esses valores. Tudo tem que estar alinhado com esses valores. Se não estiver alinhado com os valores, então você está fora. E para você fazer isso,
É lá, ó, é na munheca. Você tem que escrever, tem que pontuar. Hoje eu fiz isso, tá. Então, você precisa fazer esse acompanhamento para identificar no seu dia a dia o que é coerente e o que está incoerente com o seu código pessoal de cosmoética. Na citaciologia, página 6, poderia aprofundar a frase: você pode até decidir olhar para o lado, mas jamais poderá dizer que não sabia, do William Wilberforce. Essa é do nosso amigo William Wilberforce, né, responsável lá pela liberação dos escravos, né? Era libertação, era escravagista, era abolicionista, ele, desculpe. Ele é o que, inglês? Ele é inglês, né? Então, a ideia dele é justamente isso, né? Você sabe. Então, por exemplo, a gente já não pode mais dizer que não conhece Conscienciologia, que não conhece cosmoética. Então, quando alguém fala para mim assim, fulano saiu da Conscienciologia, não tem como ele sair da Conscienciologia. Conscienciologia não é uma seita, não é uma religião, né, que você sai. Não tem, é igual matemática. Você aprendeu matemática, está ali, uma ciência, acabou. Você vai usar, não vai usar, isso é contigo. Então, assim, você já conhece isso. Então, você agora não vai poder dizer assim, eu não sabia. Eu não sabia que existia um negócio chamado cosmoética. Já que você já sabe, eu sugiro que você comece a colocar isso em prática. Comece a entender o que é e comece a ser cosmoético. Essa é a ideia da frase. Aí, pelo livre-arbítrio dela, ela tem até o direito de não querer colocar, mas aí que vai ser cobrado dela. O determinismo pode fechar também, né? Tem que lembrar de uma frase que o professor Valdo falou quando o Colégio Invisível entrevistou ele em 1979, não lembro agora, que ele falou o seguinte: gente, você vai dessomar, o evoluciólogo vai chegar e falar assim, olha, estou vendo aqui, você fez 1.175 cursos de Conscienciologia. O que você fez com isso? Ele falou isso? Ele falou isso. Legal. O que você fez com isso? Aí é com a pessoa, entendeu? Ela pode dizer que eu não sabia. Os professores foram muito ruins. Parafatologia, página 7, segunda linha. Nas reciclagens para vivenciar a cosmoética, o verbetógrafo chegou a acessar a central extrafísica da verdade? Se sim, quais as percepções? Essa é uma pergunta complicada, né? É porque, assim, eu tenho meus extrapolamentos, né? De vez em quando eu tenho meus lapsos, assim, tenho meus insights. Então, quando você está escrevendo algumas coisas assim, sobre isso, ou quando a gente está preparando o curso da Cosmoética, ou quando a gente está dando o curso da Cosmoética, a gente está falando de Cosmoética, de vez em quando a gente tem uns insights assim. E o que é mais interessante é que todo insight que eu tenho de central extrafísica da verdade, na verdade, ela não me mostra uma verdade, ela me mostra uma incoerência minha. Então, assim, o que eu tenho de informação sobre isso é quando eu estou falando sobre o assunto que me vem uma energia assim e abre um negócio na minha cabeça e mostra assim, essa aqui ainda é uma incoerência sua. Então, é essa experiência que eu tenho. Essa pergunta aqui é boa. Parabéns pelo excelente verbete. Há uma máxima que diz: o que é cosmoético para mim pode não ser para o outro. É correta essa colocação? Expanda, por favor. Lembrei de uma frase da professora Rosa Nader. Lá nas pesquisas de cosmoética, a Rosa falava assim, não, porque a gente debate cosmoética e tal, mas a cosmoética pura, aquela da essência, a gente ainda não aplica. Por isso que dá nessa pergunta, o que é cosmoética para mim não é para outro, porque as experiências são diferentes. No dia que a gente for, né, orientador evolutivo, evoluciólogo, serenão, virão com sexo livre, vão ser todas semelhantes ou idênticas, né, com as suas variações, dependendo da experiência pessoal. É lógico que a gente tem que começar a considerar vários aspectos aí, não é tão simples assim. Não é simples, não. Você não pode dizer assim, o que é cosmoético para mim não é por outro. Não é por aí. Você tem que ver questão de nível. Isso aqui não é permissividade, não, né? Não, exatamente. Então você tem que porque você tem que analisar muitas variáveis. Isso aí, sinceramente, é porque você tem que ver a questão do nível evolutivo da pessoa, do nível de lucidez da pessoa. Você não pode comparar um índio, por exemplo, estou falando de um índio bem primitivo ali, de repente, com uma pessoa que já tem muita informação, tem conhecimento, etc. e tal. Então, vai depender de nível, vai depender do nível de maturidade dela, vai depender do nível de lucidez, do nível de acesso a informações que ela tiver. Olha, é difícil. É porque
A questão toda é assim, ó, nós estamos num determinado nível X. Nós, em relação à cosmoética, por exemplo, do serenão, aí é diferente, né? E o serenão em relação à consciência livre. Tem a ver com aquela questão de quanto mais se conhece, se entende, mais responsabilidade tem. Exatamente. Né? E também a gente não pode exigir que um cachorro, por exemplo, o Oswaldo sempre falava isso, né? O seu cachorro tem a cosmoética dele, mas você não pode exigir que ele tenha a sua cosmoética. Ele fazia uma coisa bem longe, assim, para a gente poder cair na real, né? Existem princípios da cosmoética, leis da cosmoética que são, vamos dizer, universais para todo mundo. Só que a aplicação daquilo é que vai variar, não vai usar de desculpa. Tenho me deparado, ao longo dessa existência, também devido à competitividade na SUSIM, com atitudes de puxadas de tapete extremamente anticosmoéticas, o que é normal aqueles que não conhecem ou vivenciam tal verpom. Mas vivenciei recentemente no voluntariado da IC Conscienciológica tal atitude. Como entender essa atitude de um grupo evolutivo? É um gap teático? É a falta, talvez, da revisão do CGC? Olha, vou te falar uma coisa. Quando eu cheguei na Conscienciologia, que eu conhecia a Conscienciologia, eu achava que todo mundo ia na Conscienciologia era serenão. Nossa. Aí eu comecei a ter contato, falei assim, não, serenão não, tudo bem, o pessoal deve estar no nível de dispersidade, todo mundo deve ser disperso. Quando eu cheguei bem perto, assim, que você vai chegando, você vai olhando direito, você fala, realmente nós somos pré-serenões. Aquilo que o Valdo falava, né? Somos pré-serenões em busca no caminho dessa evolução. Então, veja, não quer dizer que a pessoa da Conscienciologia, que está pesquisando, é voluntário, que ela tem um nível de cosmoética de um serenão. Não é isso. Todos nós estamos nesse processo. Então, o que é interessante é sempre assim que verificar um negócio desse. O que eu acho bom é sentar e conversar com a pessoa. É sempre produtivo isso. Se a pessoa, então, der uma abertura para isso, eu acho que um bom papo, um bom debate, uma boa conversa, né, é produtivo. Às vezes chama a atenção da pessoa no sentido, não chama a pessoa, olha, você errou, não é isso. Mas é conversar, olha, eu percebi essa atitude. Será que eu estou errado? Será que eu estou certo? Então, conversar é uma coisa extremamente positiva. Eu lembro que quando eu trabalhava com a professora Epicom, Ana Luísa, nossa, lá no Rio, nós éramos do SED, o que a gente quebrava lá de pau era uma coisa extremamente positiva. Se eu não concordasse, eu falava com ela, eu não concordei com isso. E ela falava, mas a minha posição é essa, assim, assim. Que ótimo. Então, assim, nós crescemos juntos. Essa é a ideia. Não dá para você esperar que todo mundo tenha nível de CPC de cosmoética aqui de serenão, né? Não é isso. Eu me lembro do Sr. Waldo falando, olha, quem chegou aqui em Foz do Iguaçu, na CCI, achando que aqui só tem serenão, errou o caminho. Que aqui só tem mega assediado. Não é nem aquele pouco assediado, e aquele pouco assediado nem chega. Então, quem chegou aqui é aquele que passou pelo curso intermissivo, já tirou aqueles assédios todos superficiais, e quando tem o mérito, né, de ser achado, ele vai ser achado pelo mega assediador dele. Exatamente. Eu falei assim, gente, que coisa. Exatamente isso. Agora, uma coisa também que eu acho que a gente esquece muito, sabe? A gente tem mania de dizer assim, porque as conréus. A gente esquece, literalmente esquece, que a terceira via da reurbanização somos nós, o terceiro produto. O primeiro são os conréus que renasceram, que vieram ressomadas compulsoriamente. As outras que foram transmigradas. E nós que passamos, fomos lançados, né? Fomos tirados da baratrosfera, levados para curso intermissivo, né? Primeiro para clínicas, né? Para serem tratados. Para reabilitação, depois para cursos intermissivos, para depois vir para cá. Então, gente, a gente é conréus também. Não é a denominação de conréus dessa compulsória. Mas é recém, né? Então vira uma classificação assim que eu acho meio desproposital. Como se a gente fosse melhor, né? A gente é urbanizado também. Então não dá para achar que a gente é serenão. A gente está fazendo um esforço danado, que agora a gente tem um compromisso de virar desperto em 3 anos. Só que esses 3 anos está passando. Né? Quando chega no 3 anos, a gente tem mais 3 anos, né? A gente não pode ficar muito alegre, não. Eu lembro que recentemente tive acesso a uma série extra de vida passada, onde eu era abolicionista. E a gente estava num jantar com o professor Valdo, né? Outras pessoas também. E eu estava falando com ele, não sei o que, foi aquele teste retrocognitivo que ele teve antes da noite de gala.
que ele estava falando com a gente, etc. Vocês estavam lá com a gente, e eu estava falando, que bom que naquela vida ali eu era abolicionista. Ele falou, não fica muito feliz não, porque antes você era escravagista, tá? Não, ele então, falava assim, isso, que a gente quando pensa que está esse é o nosso processo, a gente está melhorando. Por isso que quanto mais acesso a conhecimento, a informação, para a gente acelerar isso, é melhor, porque a gente tem chance nesta vida de acelerar muito. Você falou uma coisa interessante, você falou informação e conhecimento. Informação não é conhecimento ainda. Não é conhecimento. Exatamente. O conhecimento é quando você aprende aquilo, né? Então, muitas vezes, você não conhece aquilo direito, você só tem a informação. Porque quando você conhece mesmo, conhece o paradigma multidimensional, multiexistencial, a coisa muda um pouco para a gente. Eu sempre gostei de falar como parapedagogo que você só aprende aquilo que você faz. Pois é. Não adianta. Leu. Né? Eu até debatia muito com o William sobre isso. Você leu, você ainda não sabe. Você tem uma informação sobre aquele assunto. Você precisa começar a colocar aquilo em prática. Ou, pelo menos, refletir muito sobre o assunto. Aquilo. Que é diferente. Às vezes você, por exemplo, não dá para ter uma experiência assim de cosmoconsciência com vários conceitos livres, mas eu posso refletir muito sobre aquele assunto. Você quer ver uma coisa de cosmoconsciência? O professor Waldo sempre falava aqui, a gente está evocando pra caramba ele hoje aqui. Ele sempre falava, a pessoa que teve cosmoconsciência, ela muda a vida, muda o modo de enxergar. Então, algumas pessoas, porque eu tive cosmoconsciência, você olha assim, a pessoa não teve, ela teve uma expansão muito grande de consciência. Teve um fenômeno muito excelente, muito espetacular, a gente não vai duvidar dela. Mas cosmoconsciência mesmo, a pessoa é difícil a pessoa ter tido. Porque a pessoa que teve cosmoconsciência não fica no mesmo padrão que era antes. Muda, a mudança é radical. É radical. Então, assim, olha, e quem fala teve, né? Então... Vamos lá, na página 7, poderia expandir a efeitologia? Os efeitos duradouros dos posicionamentos cosmoéticos. É uma coisa boa, porque eu tenho trabalhado bastante esse negócio de posicionamento, né? Eu sempre trabalhei muito esse negócio de posicionar. Aí a minha esposa aqui sugeriu fazer um curso de posicionamento cosmoético. Eu já dei esse curso. E é interessante que quando você se posiciona de maneira cosmoética, o que é se posicionar de maneira cosmoética? É você não pensar mal do outro. Você colocar a sua ideia, sem você agredir o outro, sem você batalhar com o outro, sem você ser bélico com o outro. Você simplesmente está colocando sua posição de uma maneira cosmoética, tranquila, com boa energia. Né? E você percebe nitidamente que aquilo tem uma repercussão. Pelo menos eu tenho aqui uma repercussão ao longo do dia, às vezes dos dias. Entendeu? Porque assim, se tomou uma decisão, você se posicionou e você percebe a repercussão, né, positiva ou mesmo negativa daquilo. Positivo no sentido, poxa, legal, se eu não tivesse me posicionado, isso não teria acontecido. Ou eu me posicionei, isso aí estava equivocado, que bom, vou aprender com isso. Então, assim, sempre com esse espírito, né, investigativo, de você querer evoluir, né, evolutivo mesmo, né, a questão é essa. Então, eu acho que é por isso que eu coloquei essa questão aí de efeitos. Na Megapensinologia, página 6, segunda linha, poderia aprofundar a cosmoética, epistemologia consciencial? Olha, isso é interessante, porque epistemologia é o estudo do conhecimento. Então, assim, o quão a gente conhece a nossa manifestação. Então, essa ideia aí da cosmoética, né, que é epistemologia consciencial, que essa aqui é um trio, como é que é um trinômio, um megapensentrio vocabular. É o megapensentrio vocabular do professor Waldo. Isso aqui, eu fiquei pensando sobre isso, porque eu gosto dessa coisa da epistemologia. A epistemologia é você conhecer, né, é você estudar a origem do conhecimento, estudar como você adquire esse conhecimento, estudar o que você faz com esse conhecimento. Então, é isso que eu tenho estudado bastante, sobre essa questão da cosmoética. Como é que é isso aqui que o professor Waldo falava especificamente? O que é uma omissão deficitária? O que é coerência? O que é teática? Tanto é que na definição eu coloco assim, autocosmoética cotidiana vivenciada e a técnica da teática dos valores e princípios da cosmoética. Termina aí. Teática dos valores e princípios da cosmoética é uma coisa muito complexa. Então, na hora que eu começo a entender quais são os meus valores, quais são os meus princípios, isso é epistemologia consciencial. Eu estou tentando entender o que eu tenho de conhecimento sobre isso. Como é que eu uso esse conhecimento? Tá?
Então, essa é a ideia. Tem outro mega pensene aqui, de um outro teletertuliano, o Cosmoética, pensenizar bem. Ele queria que você expandisse. Coisa boa. Pensenizar bem é ortopensenizar, né? É você pensenizar o tempo todo, né? A favor das pessoas. Por exemplo, você quer ver uma coisa bem interessante? Quando a gente vai conversar com alguém, ou vai debater uma ideia, ou você pega alguém que é um pouco arredio, a primeira coisa é você pensar sobre os trafores dele. O professor Valdo, acho que a Rosa falou isso hoje, né? A gente está chamando muito ele hoje aqui, né? Porque a primeira coisa que ele fazia, ele levava, né? Ele falava assim, não, eu confio em vocês são maravilhosos. Gente, não tem ninguém nesse mundo melhor do que vocês. Ele colocava a gente lá para cima. E às vezes quando ele fazia aquela, como é que era o nome? Está me fugindo as palavras hoje. Que ele fazia a cariação. Numa cariação. Você vê que, às vezes, ele levava a pessoa sofria um processo de acariação, e eu não me lembro, pelo menos eu vi umas 2 ou 3, a pessoa saía acabada dali. A pessoa saía bem, digamos assim, a pessoa saía pensativa. Você vê que ele fazia isso com energia positiva. Então, assim, esse é o tipo de pensenizar bem. Você pensar bem no outro, assistir, discordar e pensar bem de você também, que é importante, né? Quer fazer sua pergunta? Eu queria perguntar na colegiologia, você poderia dar uns exemplos ou então essa vivência no colégio invisível dos estudos cosmoeticistas. Essa é uma pergunta muito interessante, porque, assim, no início o colégio era Virtual Ethos. O nome do colégio invisível era Virtual Ethos. Depois ele passou para o colégio invisível da Cosmoética, e virou colégio invisível da Cosmoeticologia. E aí, eu acho que era o professor Valdo que falava isso, que era o colégio invisível dos cosmoeticistas, a gente começou a chamar, porque o cosmoeticista é a pessoa que procura vivenciar a cosmoética, né? Se a gente for fazer uma analogia aí, né? E o cosmoeticólogo, digamos assim, é a pessoa que quer estudar a cosmoética. Então, como o colégio invisível é um colégio onde você procura vivenciar, procura pesquisar, focar, né, as suas pesquisas, seus estudos, suas análises em cima dessa especialidade, a gente achou melhor, então, reforçar esse aspecto teático, né, do colégio invisível. Ao invés de chamar de cosmoética invisível da cosmoeticologia, o colégio invisível dos cosmoeticistas, que são aquelas pessoas que estão procurando vivenciar a cosmoética. Tudo bem? Valeu. Na caracterologia, página 8, você enumera alguns procedimentos simples. Todavia, como posso praticá-los sem cair na síndrome do bonzinho, ou seja, sem agir apenas pelos ganhos secundários obtidos por agradar o outro? Seriam esses itens mencionados exemplos de autocosmoética cotidiana, vivenciada, simples? É que a ideia, veja bem, tem um conceito que é assim, o que a gente faz, né, ele influencia muito a maneira como nós pensamos. E a maneira como nós pensamos pode influenciar muito a maneira como nos comportamos. Então, a ideia é cercar dos dois lados. Se você começar a pensenizar, né, ortopensenizar, pensenizar bem, pensenizar sempre a favor das pessoas, e você começar a fazer isso não para agradar as pessoas, não é isso. Mas é assim, é para você ser educado mesmo. E não é agradar, mas às vezes assistir. Então, eu lembro que uma vez nós estávamos num restaurante aqui em Foz, estávamos sendo tão educados com a garçonete, que ela chegou e falou para a gente assim, vocês são professores? Eu achei aquilo tão interessante. E eu falei, somos professores, mas por quê? Ela falou, vocês são tão educados, eu estou me sentindo tão bem aqui, estou sendo tão bem tratada por vocês. Então, veja, esse tipo de comportamento pode mudar o dia de uma pessoa. Eu sempre penso isso. Você dá um bom dia, você dá um obrigado, você vai no restaurante, a pessoa te atende, você fala obrigado. Eu sempre gostei de fazer isso, né? Dizer assim, obrigado. A pessoa se sente valorizada por aquilo que ela está fazendo, não é só a profissão dela. Então, eu acho que é bom fazer isso. Não é para você agradar, mas é para você até assistir e ser educado, que eu acho que é uma coisa essencial. Ser educado é uma coisa que eu acho essencial. Na tecnologia, a tecnologia, página 7, a técnica da autorreflexão crítica constante quanto às condutas e manifestação moral da consciência. Ele pergunta assim, essa técnica que você colocou aqui no verbete, seria o mesmo que a técnica da qualificação da intenção? Poderia enumerar alguns procedimentos técnicos
na aplicação da prática prescrita no seu verbete? É porque a gente tem um curso que é curso de autoevolução pela autocosmoética, e a gente apresenta um ciclo, não sei se não vai dar para ver, né? É esse aqui, surgiu lá, que é o ciclo de maximização contínua da autocosmoética. Eu queria tanto apresentar esse professor Valdo, ele não está aqui, né? Que a gente faz lá uma sugestão, ele está vendo, que a gente faz uma colocação que é assim, o que é esse ciclo de maximização? A gente chama de, para você vivenciar a questão cosmoética, né, uma conduta moral cosmoética, você precisa conhecer a teoria daquilo. Então, a gente está virando, né, a roda. Ao invés de você começar a fazer e depois você concluir, você vai ler sobre aquilo. E aí você coloca aquilo em ação. Depois que você coloca aquilo em ação, você vai fazer uma reflexão crítica sobre a sua ação. O que é uma reflexão crítica? Você pode refletir sem ter criticidade. Refletir já implica em pensar. E pensar é uma coisa abstrata, não é muito bem-vindo por muitas pessoas, porque pensar dá trabalho, né? Então, o que é reflexão crítica? Reflexão crítica é você parar e começar a pensar assim, o que eu fiz foi coerente com aquilo que eu me informei, com a teoria? A teoria está coerente com aquilo que eu estou fazendo? Isso é uma reflexão crítica, uma reflexão. Na hora que você começa a dizer assim, não foi coerente, eu não agi de acordo com aquilo que eu tinha informação, daquilo que eu li. Então, por exemplo, você lê sobre omissão superavitária, aí você vai e coloca aquilo em ação, aí você começa a chegar a uma conclusão, através da reflexão crítica, que você não age de acordo com a teoria. O que você faz não é uma omissão superavitária. E nós colocamos no nosso ciclo aqui, que depois da teoria, da ação e da reflexão crítica, vem a autotares. E aí você se autoesclarece sobre aquilo. Você começa a chegar às suas conclusões de que você não entendeu a teoria ou você não consegue colocar em prática uma teoria. Isso tudo é possível através da reflexão crítica. Reflexão crítica é você pensar sobre as suas ações com base em alguma teoria e você começar criticamente a chegar a uma conclusão se aquilo que você está fazendo ela é coerente com o que você pensa ou não. Que aí envolve a questão do teástico, a questão da verbação, etc. e tal. Eu acho que espero ter Você ajudado. acabou de responder o polinômio, né? Porque o polinômio é esse, né? Polinômio. Como perceber a influência dos valores da sociedade de mercado predominantemente consumista na construção do patamar atual da cosmoética, ou de cosmoética? Percebe-se pontos positivos e negativos nestes valores? Acho que a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é ela precisa levantar quais são os valores dela. Se ela não levantar quais são os valores dela, ela não tem nem como fazer um contexto com os valores que tem na sociedade. Então, assim, o que é valor para ela? Você tem uma relação. Interassistencialidade é um valor. Saúde é um valor. Vou te dar um exemplo. Existe um valor para ela que é saúde. Existe um princípio que se aplica à saúde, porque existem vários princípios que se aplicam à saúde. Isso é uma coisa que a professora Adriana está levantando aqui, que o professor Valdo não teve tempo de fazer isso. Ele escreveu vários princípios nos 700 experimentos, lá no Rio Urbanizado, etc. e tal. Mas ele não levantou isso como princípios. E a gente tem visto lá. Um princípio que ele levantou claramente é o princípio da descrença, né? Então, assim, existem princípios que ele levantou. A gente está fazendo um levantamento de todos os princípios que ele fala lá nos 700 experimentos da cosmoética, tá? Então, assim, quando você tem um valor que é saúde, você tem um princípio que é o que não presta mesmo. Dentro desse princípio, você vai ter regras. Regras são aquelas que você aplica no dia a dia, porque ela é mais concreta. Então, assim, o que não presta mesmo. Então, por exemplo, tomar Coca-Cola não presta. Se você faz isso no dia a dia, você tem que analisar se o seu valor realmente é saúde. Se o seu valor é saúde, ou se você tem um valor de consumismo da sociedade intrafísica que induz você a tomar Coca-Cola porque é bom, você mas o que? É gostoso. Tem 10 colheres de açúcar e por aí vai. Entendeu? Então, assim, você vai começar a ver se os seus valores eles são seus ou são da sociedade quando você identifica quais são os seus. Sem identificar isso, você não consegue ver. Ele continua aqui, ó. Quais valores podemos desenvolver para possibilitar a migração para um sistema econômico mais inclusivo, centralizado nas aspirações humanas mais nobres e menos focado no consumo?
primeira delas, seria, um dos valores seria interessencialidade, sem sombra de dúvida, né? O quê? Interessencialidade, de cara, né? Você sempre pensar no outro. Seria o máximo de ter uma sociedade onde um está sempre pensando na saúde, no bem-estar do outro. Esse aí seria outro. Um outro valor que seria interessante desenvolver seria desonestidade. Desculpa, honestidade, desonestidade. É bom pensar na desonestidade para poder ser honesto. Eu estava pensando na propaganda. Porque Aí, a propaganda ela atua muito com a questão da desonestidade. Mas então, é bom pensar na desonestidade Pra das você pensar. propagandas. Sim. Que aí você, mas, assim, mas assim, os valores que você realmente tem. Você tem lá honestidade, você tem, por exemplo, felicidade. O dinheiro é um valor? Sim, o dinheiro também é um valor. Agora tem que saber o que você vai fazer com esse dinheiro. Então, por exemplo, você quer ganhar muito dinheiro que vai poder fazer assistência, ajudar instituições. Que bom, ele quer publicar seu livro, então eu quero pagar todo o custo do meu livro aqui na Editares. Então, eu preciso de dinheiro para isso. Então, assim, a gente tem que começar a pensar com que intenção você tem aquele valor, né? Parabéns, Regson, pela disponibilidade assistencial. Cresci numa família anticosmoética. Só hoje percebo isso claramente. Gostaria que você falasse um pouco da influência do meio anticosmoético sobre a Consim. Obrigada, sua colega da Cosmoetos. Que massa. De repente eu vou falar sobre a força, né, da sua personalidade, né, do seu temperamento cosmoético, da sua intraconsciencialidade, de ter nascido numa família assim, né, ter percebido isso e não ter se deixado, e não ter sido engolida por isso. Porque, de repente, a pessoa nasce numa família assim, mas ela não consegue se impor energeticamente, cosmoeticamente, e ela acaba se deixando levar pelo aquele holopensene. Então, a primeira coisa que eu acho o máximo para você, né, que está aí me assistindo, você parar e pensar, é assim, como é que é forte esse seu código pessoal de cosmoética. Então, assim, o que agora você pode fazer com isso? A primeira coisa que eu acho legal é você escrever alguma coisa sobre isso, né? Já que você viveu nesse meio, nasceu nesse meio, viveu, você deve ter, com certeza, desenvolvido várias estratégias para que você não se deixasse ser engolida por esse holopensene. Aí ela pode fazer um verbete com alguma coisa que remeta a esse título, né? Vai ajudar muita gente. E a página 7, poderia aprofundar as leis da moral cósmica? Posso dar para advogado aqui do lado? Pode. Não. As leis da moral cósmica, eu boto assim. Se a gente parar para pensar sobre o paradigma consciencial e os pilares do paradigma consciencial, aí você já tem as leis da moral cósmica. Se a gente começar a parar para pensar sobre a questão, por exemplo, da multiexistencialidade, né? Dentro da multiexistencialidade, eu começo a pensar, por exemplo, sobre a questão grupocármica, sobre a questão policármica, né? Então, só a questão do grupocármico, dentro dessa questão da multiexistencialidade, que em vidas passadas eu convivi com determinados grupos, por que hoje eu estou nesse grupo, por que hoje eu estou convivendo com o pessoal aqui da Conscienciologia, com quem eu conviverei no futuro, isso aí já é uma lei que vai dar muito o que pensar aí. Mas se você começar a pensar nos pilares, né, cosmoética é um dos pilares do paradigma consciencial, a marxo-fraternidade é um dos pilares do paradigma consciencial, a questão das bioenergias, multiexistencialidade, multidimensionalidade. O que mais você quer falar? Né? Vou fazer uma propaganda, que o professor Pedro Fernandes vai falar justamente sobre lei de causa e efeito e seriaxologia no sábado, aqui na conferência, na Cosmoetos. Porque a lei é cosmoética. A lei de causa e efeito, ela é cosmoética. Isso. Bom, vamos fazer um bate-bola aqui, né? Na ortopensatologia, página 6, item 1. Cosmoética. Poderia expandir. A cosmoética dirige o cosmos. E cosmoética é evolução. É que não dá para você evoluir sem ser cosmoético. Não tem como. Por que é cosmoética? Cosmoética é você se compreender. Voltar àquela concepção do professor Valdo. O que é cosmoética? É a ético-reflexão sobre a moral cósmica. Quando você começa a refletir sobre você começa a se conhecer, você começa a evoluir. Porque a evolução está muito ligada à questão do autoconhecimento. Você começa a entender a sua autoconsciencialidade. Quem é essa consciência? Né? Quem sou eu? Então, assim, está completamente ligado à questão do cosmos. Não tem...
Na fartologia, página 6, segunda linha, poderia discorrer sobre o esforço máximo para vivenciar a cosmoética em tudo? Não dá para ficar brincando. Então, o esforço máximo não é mínimo. Ou seja, eu realmente tenho que me empenhar. Eu não posso ficar brincando, postergando, procrastinando, adiando. Se eu quero ser cosmoético, eu tenho que começar agora e me esforçar o máximo possível em tudo que eu faço. Pensando, me comportando, cumprimentando alguém. É assim. Essa é a ideia. Na caracterologia, página 8, poderia aprofundar o item 3, obrigado. São 3, eu vou falando de um a um para nós. Tá. Obrigado. Obrigado é gentileza, não custa nada. A gentileza gera gentileza, né? A gente deve dizer obrigado às pessoas, por que não? Ninguém está servindo a gente. Não sei se é porque é desse meu holopensene de abolicionista, mas eu não gosto que ninguém fique subordinado. Essa coisa de eu tenho uma pessoa ali que fica me servindo. Não, eu quero agradecer. Ela me fez um favor e eu digo obrigado. Eu acho isso educado e cosmoético. Agora o outro item é mais complexo aí. É o perdão. Perdão. A modéstia em pedir perdão, pedir desculpas ao conscientizar-se de erro cometido. Se dita com intencionalidade positiva, evita a interpretação desnecessária. Então, a modéstia em pedir, você fez alguma coisa errada, eu vou pegar aqui, você fez uma coisa errada, você percebeu que fez uma coisa errada, cara, vai lá e pede desculpa. Mas não, o orgulho é tão grande, você não consegue pedir desculpa, você não sabe como é que aquilo afetou a outra pessoa, ela vai ficar pensando em você, de repente, pro resto da vida. Já pensou? Resto da vida, a pessoa vai morrer e vai pensar em você. De repente, na hora que ela vai dessomar, ela vai evocar você. Olha que coisa terrível. Não. Fez uma coisa errada, viu que fez errado, seja humilde, vai lá e pede perdão, só isso. Não custa nada, desculpa, gente, E foi se mal. prejudicou a pessoa, tem que fazer alguma coisa para reparar também, né? Exatamente. Eu fico pensando em quantas interprisões não foram criadas por causa de coisas bobas. Eu lembro que eu estava relendo uma passagem do professor Valdo, não sei onde, e ele dizia, se a gente pudesse estar lá no extrafísico, vendo as bobagenzinhos, os detalhezinhos, são coisas bobas que a gente se apega aqui na intrafisicalidade, a gente vai se arrepender de muita coisa que a gente faz. Agora, Rex, a gente falou muito do auto-imperdão, e aí às vezes eu fico preocupada da pessoa achar que é a pessoa ficar com autoculpa, se maltratando. Você podia esclarecer essa diferença? Auto-imperdoabilidade é a pessoa percebeu que cometeu um erro, ela vai, corrige. Errei, beleza, vou, corrige. É sempre assim, desmitificando, né? Errou, corrige. É isso. Isso é o auto-imperdoamento, né? A pessoa errou, para não continuar errando, ela procura corrigir aquilo. Errei de novo, não tem problema, vai lá e corrige de novo. O professor Valdo falou que perdoa a gente até o ano 3000. Então a gente tem muito tempo ainda para ficar perdoando os outros. Você se perdoar é a coisa mais fácil. Você se perdoar e passar a mão na cabeça, não é essa a ideia. A ideia é, errei, quero corrigir, quero melhorar. Isso é que é a ideia. Evolução é melhorar. Você está falando, eu lembrei, o verbete do professor Valdo, autocontrole. Você imagina o quê? A pessoa fica toda autocontrolada, tensa, né? Mas ele diz assim, não, errou, conserta. Errou 3 vezes, não se permitir também ficar errando de novo. Assim, a ideia é errar 3 vezes, até 3 vezes, assim, porque também você pode ficar se auto-perdoando toda a vida, né? Então, não é se auto-perdoando, se auto-compreendendo, né? Porque a verdade é auto-imperdão, é no sentido de não deixar aquilo passar em branco, é no sentido de fazer alguma coisa para recuperar aquilo. De melhorar, de evoluir. Evoluir não é ficar parado. Eu tinha um conceito muito equivocado de que ninguém evoluía, né? Porque no Espiritismo fala muito isso, né? Você só evolui, estaciona. Não, você evolui, porque eu fico pensando, aqui está o grupo. O grupo está avançando e você está aqui. Não, eu vou continuar aqui na mesma coisa. Não, errei. Não, vou continuar. Tadinho de mim, né? É uma evolução relativa. É relativa, né? Porque, na verdade, ao grupo. Até na paratrosfera tem gente que consegue sair de lá. Não estou dizendo que a gente tem um curso lá falando do auto-imperdoador e o hétero-perdoador. No Profilaxia das Autocorrupções, a gente vai detalhando isso. Como a pessoa detectar o erro e não cair na autocorrupção de ficar, eu vou errar, vou fazer de novo, que não é isso que ele está falando, né? Que mas no sentido que você está falando. Eu acho esse tema de maior importância e muito complexo da gente entender, né? O outro item da caracterologia é o item 7. Posso ajudar?
Ah, isso eu acho o máximo, gente. Eu adoro fazer isso. Às vezes a pessoa está num assédio ali, ela está num processo de autoassédio, ela está numa retroalimentação, de repente você vem de fora sem nada, com aquela energia boa e fala assim, posso ajudar? Você desmonta a pessoa. Desmonta. Tanto, eu já usei essa técnica, até a pessoa querendo brigar comigo. E eu falo assim, tá, mas como é que eu posso ajudar você a entender isso? Você desarma a pessoa com uma energia boa. Agora você pega uma pessoa assediada ali, carregada, às vezes ela está com energia que ela trouxe em algum lugar, e você fala assim, posso ajudar você? Uma coisa tão simples. E você pega assim, ainda mais se você faz TENEPS, leva aquilo, bota para você e leva para a sua TENEPS. Isso é muito bom. Então, assim, eu acho que isso posso ajudar. Não só é uma coisa polida, né, educada, como uma coisa interassistencial. Desassediadora, né? É. Então, vamos fechar a sua tertúlia, você comentando a frase enfática. A aplicação da técnica da autocosmoética cotidiana vivenciada é uma super, hiper, mega, multi oportunidade evolutiva disponível, está à nossa disposição, aqui e agora, para a gente evoluir, acelerar. A grande questão é acelerar o processo evolutivo. Se a gente já tem informação sobre isso, a gente não pode ficar na mesmice, achando, amanhã eu vou pensar em cosmoética, amanhã evoluir. Não, é aqui e agora, multidimensional. Essa é a ideia, tá ok? Muito obrigado, gente. Gente, olha, a gente gostaria de continuar, né, essa tertúlia, então isso demonstra só que você fica devendo, então, vários verbetes sobre o assunto. Né? A gente agradece a presença de todos vocês, parabeniza o professor Reglisson, ao casal, né, pela iniciativa aí da semana também. Não, o verbete é o Reglisson, mas a semana ao casal aí. A gente agradece a todos vocês presentes, aos teletertulianos pelas energias. A gente sempre convida para vocês participarem conosco de 12h30, 12h30 da tarde, porque são os tertulianos, os teletertulianos com verbetógrafo do dia que movimentam o nosso debate. Né? Então, a gente precisa da companhia de vocês, a gente gosta da companhia de vocês. Então, fica aí o convite e a gente passa para os nossos comerciais. As pontuações da tertúlia de hoje são 15 assinaturas no livro de presença, 9 perguntas presenciais e 25 perguntas online. O recado de hoje será com Antônio Fontinelli, curso Conscienciograma Sem Drama, e a Terezinha Mello com o 12º Fórum da TENEPS. Boa tarde a todos. A CONS convida a todos a fazer o curso Conscienciograma Sem Drama. É um curso à distância, ou seja, pela ED. Ele iniciará no dia 15 de janeiro de 2017, logo daqui a aproximadamente uns 30 dias, né? Aliás, um pouco mais de 30 dias, 15 de janeiro de 2017. Seus objetivos auxiliar na compreensão, análise e preenchimento das 100 folhas do Conscienciograma, ou seja, aquelas 2.000 questões contidas no Conscienciograma, né? Favorecer o autoconhecimento, a renovação e o crescente bem-estar íntimo, já que ele trabalha na intraconsciencialidade. E terceiro, disponibilizar ferramentas de autopesquisa conscienciométrica, ou seja, a medição da consciência, né? O horário será aos domingos, de 19 às 21 horas. A duração desse curso será em 6 meses. O pré-requisito é o curso básico de Conscienciologia. E as inscrições pode ser pelo telefone 2102-1460 ou pelo e-mail conscios@conscios.org. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Boa tarde. De 16 a 18 de dezembro, nós teremos o Fórum da TENEPS aqui em Foz do Iguaçu. Faltam menos de 25 dias para esse grande acontecimento. Então, nós estamos aqui recordando sobre o evento, a programação. Na sexta-feira, nós teremos a abertura com lançamento do lançamento do livro Teáticas da TENEPS, que será à noite. A conferência será com a professora Marina Auto-Ofiex. E no sábado, nós teremos o Circo Mental Somático, com o tema Teáticas da TENEPS. No domingo,
Campo Interassistencial Africanofílico com o professor Tony Muscoff. Lembrando também que teremos transmissão online. Então, faça sua inscrição, por favor, o quanto antes. Pelo telefone 45 35 25 2652, na recepção do CAEC. Muito obrigada e sejam todos bem-vindos. O próximo verbete será sobre flexibilidade cosmoética, da especialidade autocosmoeticologia, com a verbetógrafa Adriana de Lacerda Rocha. Agradecemos a participação de todos, tenham uma boa tarde e aguardamos por vocês amanhã.